Nossa, então não posso falar palavrão. Não pode. Não pode falar palavrão agora. Achei que você ia falar não, pode falar, sim. Não pode. Na minha aula, eu não deixo meus filhos falarem palavrão. Imagina se eu deixo meus convidados falarem palavrão. Pergunta pro Leandro, meu marido. Ele também é proibido de falar palavrão. Não pode falar palavrão, nem na aula, nem em casa. Ele veio fechar a janela, porque a minha aula está interferindo lá na aula dele. Eita, nós. Tá gravando, então. Uhum. Pessoal, esse aqui é o professor Fernando. O professor Fernando, ele é super legal e super sabido, dá aula lá na UCDB. E ele veio contribuir um pouquinho com o conhecimento meu também e de vocês, principalmente, tá bom? Então, aproveitem, façam perguntas, anotem. Se tiver dúvida, já para ele na hora, porque não é uma palestra, é uma aula. Então, na mesma vibe das aulas aí, para, interrompe e pergunta, tá bom? Então, professor Fernando, a turma é sua. Eles são meio quietinhos, viu? Então, se você espera, assim, um retorno, às vezes eu fico falando sozinha, mas é assim mesmo. E eles entendem bem as coisas. São tudo sabidos aqui. Então, pode começar. Beleza. E obrigada aí pela disponibilidade. Tranquilo. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite para poder estar com vocês aqui. Para mim é um privilégio, tá? De verdade mesmo, fico muito feliz, muito contente de poder falar de uma coisa que eu gosto, que é a parte de projeto de estações de tratamento de esgoto, né? É uma coisa que eu atuo mais forte na pesquisa também, né? Assim, tem alguns projetos com CNPq, nessa área a gente trabalha junto com a EGE também aqui em Campo Grande, agora com a Sanesul, enfim, eu, né, o grupo, né, que a gente gosta muito de trabalhar com aplicações bem práticas, né? E a gente trabalha com um tipo de solução que é a solução baseada na natureza, tá? Então a gente usa uma tecnologia chamada Wetlands Construídos, né? E para trabalhar com essa tecnologia, é claro que eu acabo tendo que aprender as outras para poder verificar quais são as vantagens e as desvantagens, né? Então, assim, ministro também a disciplina de tratamento de águas residuárias ao CDB desde 2014, 15, faz um tempinho aí. Então, também isso dá uma bagagem legal para a gente, porque a gente vai buscando informação, enfim, né? Hoje eu tinha conversado com a professora Marjolie, né, falando sobre o que ministrar, o que falar, né, porque é uma área realmente muito ampla, né? Eu sempre digo assim que uma tecnologia daria uma disciplina, então é muita coisa, né? E ela comentou comigo que já tinha falado um pouquinho sobre a parte de princípios básicos do tratamento biológico de águas residuárias. Eu sigo muito os volumes do professor Marcos von Sperling, tem uma coleção com relação ao tratamento de esgotos, né? Eu sigo os livros, né? A gente usa. Eu falo do von Sperling para eles o tempo todo, se precisa ver. Eu sou fã de carteirinha, e eu passo as tabelas, eu passo bastante coisa dos livros direto para eles. Para eles ficarem com um material bem bacana. Realmente, ele assim, é a minha grande referência, né? E, enfim, né? Ele é uma pessoa fantástica, assim, umas pessoas, né? A gente costuma dizer que ele é um lord, né? Ele estudou na Inglaterra e ele realmente parece um inglês mesmo, de tão educado que ele é, e ele é muito legal, muito legal. Então, eu também me baseio muito nos trabalhos dele, né? Uma dessas tecnologias que eu atuo, ele também ele trabalha com ela, até é muito bom, porque aí quer dizer que a gente pensa o seguinte, se o Marcos está trabalhando com isso, então quer dizer que funciona, né? Então a gente usa ele como base, né? Como referência das nossas hipóteses aí. Então, eu sigo muito essa literatura, né? Eu acho que a professora já passou para vocês, então também fica mais claro, tudo que eu vou falar é baseado nele. Mas tem um livro, já está na minha mesa aqui, não vou pegar ele também, do professor Jordão, do Pacheco, professor Jordão, tá? Que é um livro que ele é basicamente, assim, eu costumo dizer, não é a forma mais adequada de resumir, mas assim, uma cópia, né? Resumida, ele é uma tradução do Metcalfe. Metcalfe é um livro em inglês, né? Que trata tudo sobre tratamento de esgotos, né? Na versão nova que tem na Amazon, que vocês podem usar pelo Kindle, né? Baixar digitalmente ele. Tem um custo, né? Mas, enfim, vocês podem comprar sem ter que ter, né? Chegar aqui, você clica e já acessa, já paga, já tem o livro na sua mão, né? Ele não fala um pouco de lagoas, né? E o do Von Sperling até está aqui, um dele, está aqui fácil. De lagoas, né? Tem um livro específico de lagoas, então talvez pode fazer um bem bolado, né? Pegar essa versão em português do Metcalfe, que tem tudo,
e complementar com o Von Sperling, né? Ou esse livro do professor Pacheco, também é um livro bem interessante, vocês podem usar ele. Ele traz tudo, tem Lagoas, é em português, é um livro bastante prático. Então, ele é interessante que é adaptado também à nossa situação, né? E esgota uma coisa que a gente tem de cara a pensar o seguinte, que cada tecnologia trabalha, se comporta, o desempenho é de uma maneira em cada região, né? Então, o que é feito lá, por exemplo, na Dinamarca, né? Que é um clima totalmente diferente do Brasil, né? Às vezes não vai se aplicar muito bem, ou você tem que aplicar aqui, desenvolver, mas assim, identificar os critérios, os parâmetros de projeto mais adequados aqui para a nossa região. Eu até vou falar exatamente disso, de critérios e parâmetros de projeto, né? Eu vou pegar algumas tecnologias, tá? Na verdade, eu vou tentar falar de 3 tecnologias, vamos ver como vai ser o tempo aí, também não quero ficar muito cansativo. E dessas 3 tecnologias, basicamente, vai dar um leque para vocês, assim, de opções de trabalhar com inúmeras outras, tá? Porque vai ser muito parecido, né? Então, quando vocês forem ler sobre outras tecnologias, vocês vão lembrar dessa alfa, opa, né? O professor aquela vez falou disso, então é só checar esse valor e eu consigo dimensionar e tal, né? É importante ter uma noção, né, de que quando a gente fala de dimensionamento, né, que a ideia hoje é falar de critérios e parâmetros de projetos para algumas tecnologias, principalmente de esgoto, né, mas para projeto, né, eu tenho que separar projeto e dimensionamento. Eu acho que isso é um primeiro ponto ali, antes de a gente comentar, né, porque o projeto, ele vai ter lá o memorial descritivo, o memorial de cálculo, você vai pegar isso de um estudo de concepção, o projeto ele não aparece do nada, né, você não vai lá, vou fazer um projeto de uma ET, né, você precisa de um projeto de uma ET, porque num estudo de concepção, né, de um sistema de esgotamento sanitário ou num plano municipal de saneamento, né, foi identificado que precisa de uma estação naquelas condições, naquela localidade. Então, assim, o projeto é a ponta, né, é o finalzinho lá, tá? Depois de todo um estudo de planejamento, né? Na engenharia a gente planeja muito, né? Isso é fazer gestão do saneamento, né? Então, o projeto, ele tem essa parte, que é o dimensionamento, né? É o memorial de cálculo, né? É você chegar às dimensões de uma estação, tá? E com isso ter as questões complementares, né? Então, tem um projeto elétrico, né? Tem um projeto hidrossanitário, né? Você tem ali banheiro, você tem um projeto arquitetônico, né? Você tem estacionamento, tá? É uma planta de localização, de situação. Você tem uma série de projetos, né? Que ajudam a ter um projeto final, né? Um executivo, tá? Até para execução específica, né? Então é importante separar, mas é claro que, né, a tomada de decisão, né, isso determinar que vai ser aquela tecnologia, primeiro precisa fazer uma análise de um dimensionamento geral, assim, um pouco mais amplo, né, para poder comparar com outras tecnologias, né, antes de partir para todo o detalhamento, né? Você não vai fazer vários projetos para decidir o que é melhor. Você faz uma análise inicial, a gente chama de pré-dimensionamento, né? Um projeto preliminar, tá? Então, só para ter essa separação, isso vai ser aplicado para tudo na área de engenharia, principalmente na área de engenharia de infraestrutura, né? Então, vamos lá, minha tela tá compartilhada, eu vou mostrar alguns materiais que eu tenho, né? Não vou fazer uma apresentação específica, já que é uma aula, vamos discutir algumas coisas, alguns materiais, né? Depois eu posso compilar isso tudo e mandar para vocês, também não tem problema, né? E até porque eu gosto muito de dar aula no quadro, então eu tenho dificuldade, porque eu preciso rabiscar, mostrar, então, assim, boa parte dessa disciplina eu dou no quadro, né? Então, no dia a dia, né, eu tenho isso feito no quadro, né? Agora que a gente está aqui, eu tenho tentado usar um quadro e fazendo com os alunos. Mas para vocês, eu tentei preparar alguns materiais, depois um caminho, vocês podem ler depois também, que vai ter mais informação. Só que tudo isso é baseado nessa literatura que eu estou dizendo, tá? Então, não estou tirando de nenhum da minha cabeça nem nada, né? E lógico, das normativas, né? Mas a norma, né, que eu até vou comentar sobre ela, tem algumas coisas que estão meio ultrapassadas, meio antigas, que assim, eu não me sinto confiante em passar essa informação. Ela está sendo até revista agora, né? Várias outras normas que são complementares a projetos de estações também estão sendo revistas. Mas, enfim, é o que a gente tem aí, né? Então, assim, primeira coisa, eu queria até usar um material aqui do professor Marcos, eu acho que vocês estão visualizando, talvez seja um pouco pequeno, mas na hora que for precisar dar zoom, em algum ponto específico, eu falo, né? Mas assim, eu comentei com vocês, então a gente vai falar aqui de critérios e parâmetros de projeto, né? Primeiro, para dimensionar isso, para depois partir para um projeto completo, mas isso faz parte do projeto como um todo. Então tem essa questão do que é dimensionamento, do que é projeto, né? E aí, quando a gente vai pensar num projeto, né, como eu comentei com vocês, ele aponta de toda uma gestão do serviço de saneamento, né? Você chega lá à conclusão que precisa de uma estação naquela situação, naquele local, né? Mas um ponto que a gente tem que olhar
Aqui a resolução está a Conama 357, mas também, né, no caso aqui, a mais recente é 430. É que esse slide aqui é antigo do professor, é do professor Marcos Moisperli, esse aqui, tá? Estou usando o material dele, agradeço aqui a ele, né? Mas, enfim, o slide já tem algum tempo. Mas o que eu estou mostrando aqui, né? Mostrando o seguinte, que a gente instala uma estação, né? A gente, nada mais, nada menos, a gente vai colocar uma estação de tratamento de esgoto aqui, né? Vamos supor que nós temos um lançamento de esgoto no corpo receptor, né? O que a gente faz aqui, né, é colocar uma estação, né? Essa estação aqui, né, é instalada aqui, né? Com qual função, né? Qual que é a função dela aqui? É receber os esgotos que vêm de uma área específica, uma cidade, um bairro novo e tal, né? Reter, né? Remover ali, reduzir os poluentes, né? E aí lançar no corpo receptor sem que afete ele, né? Então, essa relação aí do dimensionamento, do projeto, da escolha da tecnologia, passa muito por essa condição aqui. Qual que é o corpo receptor que você tem, né? Uma forma bem simples de tentar avaliar isso é o seguinte: imagina São Paulo jogando esgoto aqui no Segredo, né? A cidade inteira de São Paulo, vai ser um impacto absurdo, né? Vai virar um grande esgotão, né? Agora você imagina uma casinha ou duas casinhas jogando esgoto no Rio Amazonas, né? Não vai ter diferença nenhuma. Então, essa relação entre a vazão, né, que você tem onde vai dispor esse efluente e a vazão, né, a qualidade do tratamento aqui, né, ela é o primeiro ponto. Isso aqui envolve uma questão de qualidade da água, né, de estudo de autodepuração. Eu não vou entrar no mérito disso, tá? Mas eu imagino que vocês tenham isso, né? Vocês têm ou já tiveram ou vão ter, fiquem tranquilos, né, na grade de vocês. E aí lá isso vai ser um pouco mais tratado. Mas o fato é que precisa pensar nisso, que a estação ela tem essa função de reduzir os poluentes que vão parar aqui, né? O principal poluente que a gente trabalha é a matéria orgânica, por quê? Se ela lançar diretamente vai decair, né? Vai ter uma depressão do oxigênio e você rapidamente vai ter um impacto, né, em todo esse trecho aqui por quilômetros e quilômetros. Então, a gente não quer isso. A gente bola, né, uma estação aqui adequada para isso. Na aula de hoje eu não vou ficar fazendo esse balanço entre o corpo receptor e a ET, né? Porque senão ficaria mais complexo ainda. Teria que ver uma estação específica ou dimensionar estações para várias situações, né? Não seria o foco aqui. Mas esse é um balanço que é importante ter, e sempre bom falar, tá? Aí, enfim, aí envolve as questões específicas aí do tipo de corpo receptor que você tem, a qualidade, tem uma questão de recursos hídricos, de outorga, de enquadramento, esses são pontos específicos de outras disciplinas, né? Bom, no tratamento de esgoto, vocês já devem ter visto que existem vários níveis de tratamento, né? Então, tem lá o nível preliminar, primário, secundário e terciário, tá? O preliminar, né? Ele vai ter o gradeamento, né? Eu não vou tratar do gradeamento do desarenador, é um dimensionamento bastante específico, envolve grade, etc, né? Como ele é padrão, né? Talvez em um outro momento eu possa falar com vocês sobre isso, mas ele é padrão para todas as estações, né? Hoje em dia você tem vários equipamentos que são pré-fabricados, né, grades automáticas, que você, em função da vazão que você tem, isso já vem pronto, né, já tem vários tipos de grade, então basta você escolher a grade mais adequada para a tua situação. A gente vai dimensionar uma grade, né, um desarenador, que é uma caixa de areia que vai reter a areia que chega nos esgotos, mas quando é uma estação pequena, tá, ou uma estação industrial, talvez, porque você não vai ter aquela grade automatizada, a limpeza vai ser manual, aí a gente acaba usando o dimensionamento para promover aqui desenvolver uma estação com um tratamento preliminar, né, feito em loco ali, tá? Então, nosso foco vai ser no tratamento primário aqui, né? E, consequentemente, algumas tecnologias que eu vou falar já fazem o secundário, né? Enfim, até o terciário ali, dependendo, né? As lagoas costumam ter vou falar disso com vocês. Outras tecnologias fazem mais só esse primário aqui. Então, a gente vai falar um pouco disso, né? Ou secundário, claro. Mas a grande questão é o seguinte: no tratamento de esgoto a gente tenta remover, então, sólidos grosseiros primeiro, né, papel, plástico, papelão, areia, né, aquele material que, né, o tratamento biológico não vai remover, né. Depois o primário, que é a remoção basicamente dos sólidos, então usando decantadores, tanquezinhos, é um sistema mais simples, né. E depois vem o secundário, né, o secundário é a remoção de matéria orgânica, DBO, suspensa, solúvel, fina, né, que tá ali. Aqui realmente o tratamento biológico vai agir, são as bactérias, né, aeróbio ou anaeróbio, independente, né? Isso falando de biológico. Eu não vou entrar aqui em tratamento físico-químico, porque seria uma outra questão bem específica, né? E aí pode ser um sistema que é aerado também, ou anaeróbio, como eu comentei, né? Então, com sem oxigênio, eu vou falar dos dois hoje. E, bom, e aí depois vem o tratamento terciário, que é a desinfecção. É bem específico para patógenos, né?
Tem as lagoas de maturação, utiliza-se cloro ainda, ou UV, enfim, aí também é uma outra questão bem específica. Eu vou tratar da parte do mais grosseiro, né, das estações, que é o primário e o secundário, remoção de matéria orgânica, e pensando em estações aeróbias e anaeróbias, né. Bom, então aqui, né, vou dar um zoom para vocês. Tá? A primeira tecnologia que eu vou falar para vocês, né, vai ser das lagoas facultativas, tá? Então, as lagoas facultativas, né, essa aqui é um sistema simplificado, tá? Um sistema a gente chama de natural também, né? Então, tem lá o tratamento aqui preliminar, a grade, a caixa de areia, né? A medição de vazão, às vezes, é tratada como um dispositivo de tratamento preliminar, mas, no meu entendimento, isso é falho. Ela serve para medir vazão, né? O que faz realmente o tratamento aqui é a grade e a caixa de areia, né? O tratamento preliminar, tá? E aí, depois tem a lagoa facultativa. É o sistema mais antigo, mais clássico, ainda utilizado, né? Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, nas tecnologias, as lagoas, né? Elas são as tecnologias mais utilizadas. Na verdade, no último ano, o resultado aí do compilado das estações do Brasil, né, que a Agência Nacional de Águas fez, as lagoas e os reatores anaeróbios, eles estão empatados, tá? Em termos de unidade, quantidade de estações, né? Depois vem lodo ativado. Lógico, tem as variações com, sem pós-tratamento, lagoa com pós-tratamento, enfim, né? Mas lagoas e o ASB, de forma geral, são as principais tecnologias. Eu vou tratar das duas aqui com vocês. Aí, só tem uma questão assim, quando você pega para calcular o que é mais utilizado, mas pensando pela vazão de tratamento, aí as lagoas e os WASBs ficam os WASBs são os reatores anaeróbios, né? Eles ficam em segundo plano. Por quê? Porque o lodo ativado, ele trata uma vazão muito maior, né? Por mais que eles estão em pequenas, em termos de unidades, tem uma quantidade menor, em termos de vazão, ele é superior. Então, eu vou falar dele também com vocês. A lagoa facultativa, que é a mais clássica, a mais simples, né? Ela é um tratamento biológico, né? Uma lagoa por ser um tratamento biológico. Ela tem aqui uma área, né, superficial aqui, que ela é aeróbia, tá? Uma zona de transição aqui, muitas vezes anóxica, e embaixo anaeróbia, né? E é justamente assim, tá? A camada superior é muito fina, aeróbia, né? Onde tem trocas gasosas. No meio você ainda tem aquele oxigênio, mas em função da molécula de nitrito, de nitrato, né? Ele não está dissolvido, como é aqui na fase superior. E no fundo você tem o sistema anaeróbio, né? A parte anaeróbia, né? Então, só para registrar aqui, a gente vai gravar para vocês. Então, aqui embaixo, anaeróbio, tá? Aqui em cima, aeróbio. E aqui no meio, anóxico, tá? Então, o que significa? Significa que o metabolismo aeróbio vai ocorrer aqui nessa lagoa, né? Na parte superior, tá? Então, vai ter uma remoção um pouco de nitrogênio por via aeróbia ali, né? Você vai ter depois uma redução de matéria orgânica aqui por via anaeróbia, né? Vai ter uma produção de odor, né? Então, só entender que essa dinâmica que toda ocorre, né? Depois foram boladas tecnologias mais recentes, tendo tratamento só anaeróbio, como reator anaeróbio, ou só aeróbio, como lodo ativado, uma lagoa aerada, mistura completa, enfim, tá? Mas só para entender então um pouquinho a parte, né, biológica da coisa, nós vamos dimensionar ela, vamos falar um pouco sobre como fazer o primeiro dimensionamento, assim, levantar uma ideia de área dessa lagoa, tá? Bom, aí vamos falar depois do reator anaeróbio, que é aqui mais para baixo, né? Que, como eu disse, é a segunda tecnologia mais utilizada ali, né? Então, ele também tem a mesma coisa ali, né? Você tem uma grade, uma caixa de areia, né? É o preliminar. A facultativa ali, ela faz um pouco de tudo, né? Ela faz o primário, remove matéria orgânica, faz secundário ali, né? Com matéria orgânica ADBO solúvel, dissolvida e tal. Remove os sólidos no primário. E o terceiro, que ela acaba removendo um pouco também ali de patógeno. Você tem o UV, né? Então, ela faz um pouco de tudo, né? Não dá para você enquadrá-la só como algo específico, né? Já o reator anaeróbio, né? Ele vai promover, né, um tratamento primário e secundário, porque ele vai remover sólidos, né? E vai também fazer um tratamento de remoção de DBO, tá? Então, terciário ele não vai fazer, ele não vai remover nutrientes, não vai remover patógenos, certo? Então, ele precisa de um pós-tratamento. Mas o que acontece, né? Ele é uma tecnologia bastante compacta, se comparar com as lagoas, a gente pode até dimensionar aqui depois e comparar os valores, né? Então, se você não tem área disponível, já é um primeiro critério de projeto. Poxa, o ASB vai ser mais interessante. Ele, como as lagoas, não tem uma questão de operação assim, nível de bombeamento e tal, né? Um custo energético não tem, né? Isso é vantajoso. Se eu comparar com o lodo ativado, que é a outra tecnologia aeróbia, eu vou ter que colocar oxigênio, então isso é caro, né? E pelo contrário, né? O ASB, a grande vantagem é que ele consegue produzir esse gás aqui, ó, né?
ele tem esse separador trifásico aqui, onde sai o gás, né? Os sólidos vêm aqui para o fundo, aqui formam um lodo no fundo, né? E aqui sai o líquido. Então, é uma separação trifásica de sólido, líquido e gás, né? E esse lodo, enfim, eu tenho que descartar. Esse é um aspecto operacional um pouco enjoado, meio chatinho, né? Eu tenho que ter uma gestão desse lodo, que as lagoas não têm isso, eu não tiro constantemente, né? Esse gás aqui, ele tem um pouco de odor, eu preciso queimar ele também, ele pode ser corrosivo. Então tem uma gestão do gás aqui, né? Mas ele é compacto, eu não gasto energia e eu ainda produzo energia, na verdade, né? Eu estou produzindo biogás que eu posso usar essa energia, né? E o líquido aqui, ele sai tratado, sem sólidos, etc, né? E o que tem ainda é patógenos, hidrogênio, então eu preciso de um pós-tratamento, né? Mas se eu pensar em usar ele acoplado a uma outra tecnologia, é muito vantajoso, porque aí eu faço um sistema compacto, uma remoção de poluentes e, né, consigo depois aqui fazer o pós-tratamento com uma tecnologia menor, tá? Gastando menos energia, por exemplo, se eu usasse só aquela tecnologia aquela tecnologia aeróbia, com aeradores, né? Tem que tratar um esgoto muito maior, com mais poluentes e tal. Bom, então, aqui só para dar uma ideia, né, desses critérios que tem que olhar, a área disponível, se eu tenho energia, né, enfim, tá, essas questões. A questão do lodo, né, onde eu vou dispor esse lodo e blá, blá, blá. Bom, aí tem as lagoas, tem as variações aqui, né, eu vou direto para essa, que é o lodo ativado. Então, essa aqui é uma tecnologia realmente aeróbia, né, ela não é anaeróbia igual a anterior, né, ela é compacta também, né, e ela é muito mais eficiente, ela vai remover mesmo, porque ela é aeróbia, ela vai remover nitrogênio, né? E como ela remove muito mais sólidos aqui, ela também vai conseguir remover um pouco mais de patógenos que os anaeróbios, né? Seguramente, a carga é muito maior, né? E ela, assim, ela é muito mais compacta que as lagoas, né? Então é um único tanque aqui que eu vou promover a aeração, tem também o preliminar, né? Mas aqui eu promovo a aeração, um tanque de aeração que a gente dimensiona esse tanque de aeração, e depois o decantador, tá? Esse decantador aqui é onde separa essa parte líquida e sólida, porque aqui ele está homogeneizando, está aerando, né? Aqui sai o líquido tratado. Esse lodo ativado, a grande questão é que ele volta com esses sólidos aqui para o reator, tá? Então, você tem uma biomassa, né? Você tem sólidos aqui no fundo, né? São bactérias que estão ali aclimatadas desse tanque aqui, então elas retornam e elas ajudam a degradar mais rápido e melhor a matéria orgânica. Então, essa é a grande vantagem da recirculação do lodo, tá? E aí uma parte do lodo é descartado mesmo, então tem uma gestão do lodo também aqui, tá? Gera-se muito lodo, muito mais que no anaeróbio, né? Por mais que você recircula, você precisa ter essa gestão do lodo aqui. Então, assim, e tem um custo energético, esse reator aqui, ele tem esse dispositivo aqui está aerando, né? Um aerador, então tem um gasto energético muito grande. Essa aeração pode ser por um aerador mecânico aqui, um aerador mecanizado, tá? Ele fica flutuando aqui. Ou eu posso ter aqui, ó, né, difusores, uma tubulação aqui por baixo, posso depois mostrar a foto para vocês, onde eu vou insuflar oxigênio como se fosse um aquário, né? Então, são duas tecnologias aí, tá? Então, eu queria mais ou menos falar isso para vocês, né, dessa parte, só para dar um resumo, e aqui eu vou passar um pouquinho falando da questão algumas fotos, né, dessas etapas aí que a gente vai tratar. Então, o tratamento preliminar que eu comentei, que ele é padrão, eu não vou dimensionar, não dá tempo, senão é muita coisa, né? Mas você sabe que isso aqui é padrão para as unidades, né? Pode ser mecanizado ou pode ser manual, e aí nesse caso a gente acaba dimensionando, montando com uma estação de pequeno porte, né? A caixa de areia, ou desarenador, né? Eu prefiro o nome desarenador porque caixa de areia eu prefiro usar esse nome para abastecimento de água, né? E na literatura de abastecimento de água a gente usa mais caixa de areia, então é o que eu chamo de para esgoto desarenador, que remove a areia também, mais do esgoto, né? Ele pode ser circular, com limpeza mecanizada, tem alguns outros dispositivos. Aqui é a medição de vazão, que é uma calha partial, vocês já devem ter visto sobre calha partial. Aqui é um ponto específico de efeitos industriais, eu não vou tratar disso. Aí, o que eu vou falar com vocês também é com relação a essa lagoa facultativa que eu acabei de comentar, né? Hoje em dia a gente não usa mais ela, assim, somente ela, tá? A gente tem que falar dela, mas por quê? Porque a gente usa ela e antes uma lagoa anaeróbia. Tá? A gente faz um tratamento primário aqui e aí ela fica mais responsável pelo tratamento secundário e terciário aqui, né? Então aqui eu removo matéria orgânica, né, na lagoa anaeróbia. Qual é o problema disso aqui, né? Eu vou ter produção de odor aqui. Lembra que a lagoa anaeróbia produz biogás? A biogás tem gás sulfídrico, o gás sulfídrico tem aquele cheirinho de ovo podre, então não tem jeito, né? Eu vou ter isso aqui. Por outro lado, se eu pensar em área, tá? Se eu pensar aqui na área, né? Tamanho dessa lagoa aqui, ó, né? Tem uma área aqui. Se eu fizer a lagoa anaeróbia antes, eu consigo reduzir essa área aqui em torno de 2/3. Então, é bem representativo, né? Então, a gente sempre faz uma anaeróbia antes, depois uma facultativa, tá? É comum já adotar esse padrão aí.
Então eu vou falar dessa relação entre elas aqui. Então aqui uma foto, uma lagoa simples, né? Isso aqui tem uma escavação, tá? Tem uma geomembrana que a gente costuma utilizar, né? Tem uma declividade, tem uma inclinação de talude, vai assentar essa geomembrana, vai dispor efluente, bastante simples, né? Aqui ela anaeróbia com facultativa, tá? Então a anaeróbia menor, mais profunda, para não ter essa interação do oxigênio, né, com a camada superficial, e depois a facultativa, que realmente ela é menor e você quer ter uma área maior, tá? Elas podem ser aeradas também, hoje não vou conseguir tratar desse assunto, mas enfim, né? E aí também pode usar depois, né, as lagoas de maturação, que são lagoas mais rasas, realmente para promover a entrada do UV nessa camada líquida, que já não tem mais sólidos, não tem mais matéria orgânica, então consegue fazer uma boa remoção de patógenos, só que demanda uma grande área, né? Isso que é o ponto ruim. Tá? Então aqui só algumas fotos. Vou pular essa parte aqui com vocês. Então são outras tecnologias. As wetlands que eu trabalho, né? Se der tempo eu trato um pouquinho delas. São filtros de plantas, são sistemas tipo de lagoas, de fluxo horizontal, né? A água entra como se fosse uma lagoa, só que ela tem meio filtrante, então ela filtra. E as plantas têm algumas funções para ajudar nesse filtro, né? Para não comatar e tal. Não vou tratar disso aqui agora, senão é muita coisa mesmo, né? Mas elas podem ser verticais, aí elas são aeradas nesse caso, né? Na verdade, elas podem ser aeradas, mas só o fato de você aplicar vertical, entrar e sair, né? Ocorre uma oxigenação, e aí as verticais são mais compactas, como se fossem aquela tecnologia de lodo ativado, onde eu estou aerando, né? Ou horizontal, como se fosse uma lagoa facultativa, né? Só que aí são maiores, tá? E aí não tem a mesma capacidade de remoção daquela que é aeróbio. A gente, acho que fica claro para vocês, acho que vocês já viram isso, né, que a questão dos sistemas biológicos, né, que a gente está tratando aqui, o custo-benefício é melhor para tratamento de esgoto, e geralmente são aeróbios ou anaeróbios, né, e os aeróbios são mais efetivos, mais eficientes, né, por outro lado, você gasta energia no aeróbio, você tem que pôr oxigênio, no anaeróbio não, né, então você fica nessa busca da melhor configuração para a tua situação. Aqui é um pouco sobre imagens de projeto, né? Então depois a gente pode tratar disso aqui com vocês. Tá? Aí tem aqui um pouco sobre fossa filtro. Aqui é o ASME, né? Mais um pouco uma fotinho dele, né? Vocês estão vendo que ele pode ser reto assim, né? Tá? Ou ele pode ter, né? Esse decantador aqui, né? Como se fosse uma taça de um reservatório de abastecimento de água. Né? Isso aqui eu tenho uma área maior de decantação, então eu consigo reter mais sólidos no meu reator. Essa tecnologia veio mais recente, e a gente vê que é melhor. Então, você pode dimensionar o reator WASP, a gente vai fazer um dimensionamento, né, desse volume total, depois pode aumentar a área de decantação, dessa forma, para ganhar eficiência. Fica mais, o custo é maior, mas tem essa vantagem. Aqui é um pouco de projeto deles, né? Aqui mostrando o tratamento preliminar e o reator WASP, como é que é uma estação, né? Aí é bom a gente visitar para conhecer. Aqui é mais o reator WASP, eles estão lá dentro, os reatores, aqui é a chegada, a entrada, né? Entra por cima, tá? Ele vem por cima aqui, mas aí, ó, ele chega nesse centro aqui, ó, tá? Como tá lá. E aí desce por esses mangotes e distribui por baixo. Então, o nome dele é né? WASB, porque é upflow, né? Então, ele sobe, tá? O fluxo é ascendente, né? Bom, são alguns pontos que eu acho que é importante comentar. Aqui, lodo ativado, né? Que a gente viu. Então, tem um tanque de aeração. Deixa eu mostrar aqui, ó, né? Pode ser uma aeração mecânica, que tem um aerador, né? Rotacionando, flutuando aqui, agitando. Então, tem uma zona aqui que é aerada, né? Desculpa, que é agitada, tá? Menor, só que ele tem uma capacidade de aeração muito maior, tá bom? Tá meio bagunçado aqui, mas para ter uma ideia. Então, a alocação da quantidade desses aeradores e a área dele é uma questão geométrica e do catálogo do fabricante, você tem que saber qual que é a área de influência que ele tem, né? Você dimensiona a potência total desses aeradores, mas depois a disposição geométrica é uma questão de lógica e geometria, tá? Ou pode ser difuso aqui como esse. Esse aqui é um tanque de geração, você não está vendo nada agitado, porque está entrando as bolinhas ali por baixo. Tá? Esse aqui é a tubulação onde vem o ar. Aqui um decantador, né? Então um decantador circular e tal. Depois eu posso mostrar vídeo, que eu acho que é mais fácil. Bom, outros ativados aqui, então, algumas funções. O filtro percolador, deixa eu ver se eu acho uma foto mais legal dele aqui. Deixa eu ver. Não, acho que não tem aqui. Depois vai ter outra foto lá. Mas só para usar esse último slide, para terminar com ele, né? Então, o filtro percolador ele é usado depois do reator anaeróbio, geralmente, né? Para fazer aquele polimento final. Lembra que eu falei que tem um reator anaeróbio, tem um decantador, sai muitos sólidos, né? Então, o efluente dele
tá? Você pode complementar um tratamento com um filtro desse. Então, ele é jogado aqui, né? Tá? Vai percolando, certo? É um filtro grosseiro, que não vai entupir nem nada, né? E com isso você consegue ter uma melhoria do tratamento, a gente chama de pós-tratamento, né? Então ele vai rotacionando aqui, né? Aqui dá para ver, ele vai rotacionando, percolando o esgoto, né? Em toda essa área, você dimensionar a área desse filtro. Tá? Pode usar alguns materiais, já foram estudados. Que mais? Eu acho que isso... Bom, aí dá para discutir as vantagens aqui, né? Daria para dar uma aula bastante de parte de concepção do sistema, falar do lodo também, eu vou tentar não entrar no mérito, discutir várias questões aqui, né? Mas como eu queria falar de critérios de projeto de cada uma dessas aí, então eu vou interromper aqui e vou para essa parte de projeto com vocês, tá? Então, vamos para as lagoas facultativas, que eu acho que acho que assim, a mais fácil para começar, dar uma ideia, a gente vai evoluindo os conceitos depois, tá? Então, como eu já expliquei processo, né, eu quis falar do processo para depois ficar mais fácil de entender, né? Então, vou pular essa parte aqui, vou vir direto para essa fórmula aqui, tá? Então, uma das formas de você dimensionar a lagoa, né, é por essa taxa de aplicação superficial aqui, beleza? Então, vai ficar gravado para vocês, né? A fórmula aí é A igual L sobre LS, certo? Então, o que significa, né? Que a área requerida para essa lagoa, aquela lagoa facultativa lá que vocês acabaram de ver, se alguém não lembra, eu volto lá, pode pedir, não tem problema. Eu não estou vendo o chat nem nada, porque eu não uso muito o Teams, então estou vendo só uma figurinha aqui embaixo do Teams, né? Eu costumo usar mais o Google Meet. A gente não usa o chat, não. Não? Porque tem que então, beleza. aqui para usar no outro. Aí a gente nem usa. Tá, beleza. Então, aí vocês podem comentar e falar mesmo, tá? Mas, enfim, então aqui é a lagoa facultativa, né? Então, eu vou tentar ser bem prático, né? Não vou querer... Dá para fazer um dimensionamento bem mais elaborado, eu vou pelos dimensionamentos mais básicos, e depois vocês podem se aprofundar melhor no assunto, né? Mas então, ó, bem simples. Como é que eu acho a área de uma lagoa facultativa, né? Qual que é a área requerida? Quanto que eu preciso de área para uma lagoa facultativa, né? Então, tem dois itens aqui que são importantes para vocês levantarem, né? O primeiro é o L, que é a carga orgânica afluente. Gente, sempre que vier esse nome para vocês, carga, né? Vou deixar aqui, carga. O que significa? É vazão vezes concentração, certo? Então você fala, opa, beleza, eu preciso então de duas informações para o meu projeto. Eu preciso saber a vazão, né? E a vazão vem da onde? Tá? Vem lá da população. Né? E aí, vocês precisam saber, então, faltou um N aqui, né? Concentração, tá? Então, ajuda aí. Concentração. Aí a concentração, no caso, você tem que pensar, bom, concentração ok, mas do quê? Qual que é o parâmetro que eu uso? No caso de lagoas, né? Estão vendo aqui, ó, DBO, né? Então, para saber a DBO, certo? DBO. Então, o que a gente tem lá? Cada um vai ter a sua vazão. Vamos pensar aqui, tá? A gente pode... Eu costumo fazer assim, né? Eu dou uma vazão para cada aluno, cada um faz a sua, né? Não consegui elaborar isso com vocês aí, mas aí vocês podem, né? E fazendo, eu gostaria que vocês fossem fazendo a conta aí para poder ajudar, né? Se precisar, depois eu tenho uma planilha Excel e eu mostro os resultados de várias vazões, né? Tudo isso calculado. Primeiro eu vou falar só da parte do equacionamento, depois eu vou na planilha e aí lá eu mostro para vocês, né? Então pensa lá, 1 litro por segundo, né? 1 litro por segundo. E a DBO? Aí a DBO, né? A gente trabalha mais ou menos em torno de 350 miligramas por litro, tá? A gente sabe que a DBO é em torno de 300, mas dependendo da região está mais concentrado, né? Vem concentrando porque usa menos água, aquela coisa toda. Então o valor tem atuado em 350, 340. Aí vai depender muito também da equipe que você trabalha, da região que você trabalha, se você usa um valor específico, tá? Essas questões locais aí, né? Então aqui, o que você vai fazer? Uma multiplicação, né? Você tem litro, certo? 1 litro, litro com litro, né? Vai cortar esse litro com litro, né? Tá? E vai ficar miligrama por segundo. Só que o que eu quero lá? Eu quero quilograma, eu quero por dia. Tá? Então, essa miligrama eu tenho que transformar para quanto? Para quilograma. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Vou dividir por 1000, deixa eu pôr ponto para ficar mais fácil. 1000, né? Vai ficar grama, e 1 milhão mais 1000 vai ficar quilograma. Certo? Se eu comer barriga alguma coisa, vocês me avisam aí. Às vezes acontece isso na aula, são umas besteiras, né? Aí os alunos vêm correndo. Bom, então aqui se transformou para quilograma. Então já tem lá
350 dividido por 1 milhão já vai dar o valor em quilograma. Quilograma por segundo. Né? Miligrama aqui, aqui segundo. Então, quilograma por segundo. Eu quero quanto? Dia. Né? Um dia tem quantos segundos? Então, vou multiplicar por... Né? Uma hora tem 3.600, um dia tem 86.400. Beleza? Então, isso aqui é basicamente a transformação. Então, você multiplicou aqui uma vazão de 1 litro por segundo, né? Por 350. Essa é a carga do projeto de vocês. Então, essa carga é a carga do projeto. Quanto vai chegar de matéria orgânica? Quantos quilogramas por dia, todo dia chega lá? E eu preciso ter uma área que vai me ajudar a remover essa matéria orgânica, tá? Então, essa carga sempre é um parâmetro muito importante para qualquer projeto de estação, né? Então, ele é meio que padrão aí, carga orgânica, né? Se a carga fosse hidráulica, tá? Existe um termo carga hidráulica. Aí é só a vazão, não importa a concentração aqui, tá? Bom, aí acontece, beleza, cada um vai ter uma carga diferente, né? Mas qual é aquele parâmetro que é da lagoa, né? Então aqui é o parâmetro de OLS, né? A taxa de aplicação superficial. Gente, foi testado já, tá? Muita pesquisa, por isso que é importante aportar recursos para pesquisa, porque as pessoas vão lá e testem, né? Quantos quilos eu posso jogar num hectare por dia de DBO? Que a lagoa vai ter um bom dimensionamento, ela vai funcionar bem, certo? Então, esse LS tem uma outra fórmula, né? Que foi feito baseado nesses estudos aí, empíricos, né? Então, tem uma fórmula aqui que você, o seguinte, se você multiplicar aqui 50 vezes 1,072 elevado a T, T aqui, ó, é temperatura. Mais para baixo ali está escrito isso, depois eu mostro para vocês. Pode confiar agora, nesse momento, que é temperatura, tá? Então, o que acontece? A gente já sabe que, dependendo da temperatura, se for mais quente, eu consigo receber uma carga maior por hectare. Se for uma região mais fria, eu vou receber uma carga menor. Então, a temperatura vai influenciar muito. Talvez vocês vão encontrar, né? Vocês podem até calcular. Então, por exemplo, Campo Grande, a gente adota mais ou menos ali em torno... Porque essa temperatura é do mês mais frio, né? Você vai usar na pior situação. Né? Naquele mês que vai ter menor eficiência, vai ser a pior situação. Então, eu faço uma área para aquela situação que aí, quando for mais quente, vai ser melhor. A temperatura aqui geralmente te data 21, 20, 22, né? Algumas regiões mais frias vai ficar para 18, 17, tá? Mas não fica menor que 20 aqui na nossa situação, né? Centro-Oeste também, de forma geral. No Sul, um pouco diferente, no Nordeste, um pouco diferente também, né? Maior até. Tá? Mas às vezes vocês vão encontrar na literatura esse valor aqui pronto, tá? Sem olhar a temperatura. Não se assuste, né? Vamos supor, a gente sabe que em algumas regiões muito quentes, a gente consegue receber uma carga até de 350 kg de DBO por hectare dia. Outras regiões, aqui como a nossa, trabalha 200, 220, 240, né? Outros trabalham 180, 120, muito frios, né? Até demais, né? Então, a gente já tem essa noção de valores prontos, né? Então, calcule aí. Seria legal se alguém puder abrir o áudio e falar, é um ponto, tá? A professora Marja já falou também. Vocês podem... Qual seria para 20 graus Celsius o LS, né? Então, quanto? Tem algum estudo na utilização de uma onda para luz? Como eles estão fazendo esses pivô de noturno para fazer esse tipo de tratamento? Já tem alguma coisa pensada assim? Porque, assim, o senhor falou de temperatura. A água pode, no caso, poderia ser ter um aquecimento e para ter essas trocas aí de luminosidade, é uma melhoria com luz, alguma coisa assim? A luz vai influenciar, a luz vai influenciar muito mais na desinfecção. Então, a radiação, sim, já tem estudos. Se você pensar que o parâmetro não vai ser DBO, vai ser coliformes, por exemplo, tá? Então, por exemplo, a gente publicou um artigo agora na IWA, onde era justamente isso. Qual era o efeito da radiação na desinfecção? Então, eu usei a lagoa, usei outra tecnologia, pensando na desinfecção. Aqui eu estou pensando na remoção de matéria orgânica como tratamento primário. Então, sua pergunta foi muito boa, porque vocês estão vendo que é o seguinte, dependendo do parâmetro que você vai usar, talvez a influência de um parâmetro ou outro, né, vai ser maior, como é o caso aqui. No nosso caso, para a matéria orgânica, é a temperatura, porque é o metabolismo das bactérias naquela temperatura, né? O UV tem um efeito muito maior na inativação de patógenos. Então, para essa situação seria isso. E já tem uma relação já de... São um tratamento para hormônio, uma situação desse tipo, seria um critério bem bacana para ser aplicado. Aí os emergentes,
Aham, também, tá? Mas os emergentes é um pouco complexo. A gente tem feito alguns trabalhos, a gente publicou também um artigo na Chemical, uma revista Fator de Impacto 10, assim, é muito boa, e a gente penou muito para estudar isso aí, e o que a gente viu, né? Que emergentes é um mundo, porque assim, o diclofenaco, ele vai, por exemplo, pensando, se for hormônios, mas a gente tem vários outros emergentes, né? Cada tipo de hormônio, fármacos, a gente tem vários tipos de fármacos, o diclofenaco e ibuprofeno, por exemplo. A forma de degradar é muito diferente, porque tem as ligações, as complexidades. Então, às vezes, o que uma radiação afeta para a remoção de um tipo de fármaco ou outro emergente, o sistema anaeróbio pode ser muito melhor. Às vezes, a radiação pode atrapalhar, a dissolução é diferente. Então, assim, para emergência é bem mais complexo, tá? Um terceiro tratamento, no caso, então. Uma aplicação. A gente chama de tratamento quaternário quando já é com emergentes, né? É um nome que ainda não tá na literatura, a gente tá trabalhando com esse nome ainda, né? Terciários emergentes seria quaternário. A gente tá pensando. Vai ser feito um aprimoramento no que a gente tem e não vai chegar nesse tratamento também desses emergentes, no caso. Então o que a gente está tentando fazer hoje na ciência com isso, e a gente fez para ibuprofeno e cafeína, né? Existem centenas de milhares pensa as fragrâncias, são inúmeras fragrâncias também, enfim. Mas assim, o que a gente tem feito é tentado correlacionar. Se a DBO se relaciona com um desses parâmetros, porque você sabe, se você relaciona DBO, vai remover bem cafeína, por exemplo. Então a gente fez alguns estudos assim, que aí o mesmo dimensionamento aqui serve para alguns compostos, mas para outros não serve. Então é uma dificuldade muito grande. Mas o senhor chegou a ver algum tratamento de esgoto com raio V, alguma situação assim? Porque na parte noturna estaria tratando também, no caso, isso? Não, o V ele é utilizado. O V com outros compostos, até para você poder, com catalisadores, para aumentar a reação, ele é utilizado. O V já tem vários estudos e remove uma série de poluentes. E não tem problema no período noturno, você trabalha com um período onde tem maior insolação e tal. Não é um problema. A professora colocou um experimento lá do Onça, em Minas, do Ribeirão Onça. E assim, um tratamento bem assim, aprimorado, mas parece ser meio comum, parece ser o mesmo do mesmo, né? Mas assim, uma coisa com mais tecnologia, que nem eu falei desse raio V, porque eu vi num pivô de irrigação, que aprimorou muito na parte de fotossíntese, né? E já que precisa, seria uma coisa bacana, né? De ver ou de aprimorar. Você diz aprimorar o V? Não, no projeto, no caso. Acho que o que o Orlando está querendo dizer é que a maioria das estações de tratamento de esgoto, elas seguem um roteiro convencional e que poucas fogem à regra, né? De colocar alguma coisa, mas até mesmo no tratamento avançado, no terciário, a gente vê poucas colocando alguma unidade de tratamento avançado. E é sobre isso que ele está perguntando. Não, sem dúvida. Quando a gente pega... A gente não trata esgoto, né? A gente trata 50% do esgoto do país. 100 milhões não tem tratamento. E quando a gente não trata todos os poluentes, não. A gente basicamente se preocupa hoje com matéria orgânica. O que eu estou passando na aula hoje é esse primeiro projeto, esse primeiro dimensionamento para remover essa primeira carga. Com certeza, você precisa pensar depois em outros poluentes, nitrogênio, patógenos e tal. Mas assim, se você não tratar isso aqui primeiro, você não consegue remover o resto. Então, assim, só a minha ideia era tentar falar primeiro desse ponto, para que depois você caminhe pensando nos outros poluentes, que aí são os pós-tratamentos, né? Acho que vocês viram lá que o tratamento segue aquela ordem, né? Primário, secundário, terciário. Então, a importância de primeiro tentar remover matéria orgânica e sólidos aqui, depois a gente vai caminhando, né? É claro que se eu pensar, só para terminar, se eu pensar, por exemplo, em reuso, né? Você está falando, pô, Fernando, você está precisando em reusar, eu quero reusar nitrogênio na agricultura, mas você está removendo, então não faz sentido. Então, realmente, assim, essa ordem, ela é clássica da engenharia sanitária, né? A engenharia sanitária, a engenharia também de águas residuárias, né? Que hoje a engenharia ambiental trabalha, qualquer um pode trabalhar, né? Óbvio. Mas, assim, você tem essa ordem clássica para remover os poluentes. Foi pensada há muito tempo, né? Se você pensar em reuso, por exemplo, ou ter estações mais eficientes, às vezes tem que sair um pouco dessa ordem. Eu estou seguindo o convencional, né? Pela própria escola convencional de engenharia. Mas, realmente, se a gente for pensar eu trabalho com recuperação de nutrientes, então não faz sentido muito a gente tirar o nutriente se você quer usar ele. Então,
Aí a gente cria muitos conflitos se pensar em toda uma questão de economia circular e tal, tá? Aí tem que só pontuar essas questões. Você falou que faz pesquisa aí do diclofenaco da cafeína, né? Cafeína e ibuprofeno. Ibuprofeno. Mas eu queria perguntar onde que vocês fazem as análises? Tá. A gente tem HPLC e massas lá na universidade, né? Então a gente tem um sistema... a gente fez lá, né? Eu fiz, na época do meu doutorado, eu fiz também. Mas eu fiz para eu até esqueci o nome dele, era um antidepressivo, fiz para cafeína e fiz para, já esqueci o outro também. Mas realmente é muito difícil. Só que olha só, eu estava lá na USP. Lá na USP tinha como fazer, mas lá não tinha muita cooperação entre os setores, os departamentos. Eu mandei para a Alemanha, porque eu tinha cooperação com a Universidade Alemã. Aí deu uns resultados bem bacanas. Então vai, continua. Não, beleza. A gente tem dificuldades também, assim, às vezes o equipamento para, e para arrumar basicamente 80 mil, 60 mil, é bem caro esses equipamentos, né? Na Dinamarca eu fiquei um tempo lá, fiquei horrorizado, porque numa sala tinha, acho que, uns 12 HPLC, a gente tem um aqui, quase não funciona às vezes, então é muito difícil fazer pesquisa. Mas a gente vai dando nossos pulos, né? No caso, a gente adicionou, fez uma consideração um pouco maior, que era mais fácil de encontrar. Então você vai tentando, né? Tendo uma hipótese boa, assim, você consegue fazer algumas... Assim, você consegue apresentar isso a nível internacional, mas sempre é uma dificuldade, não é fácil, né? Mas então, pensando nesse primeiro tratamento, né? A determinação da área da lagoa, tá? Aqui, né? Da área da lagoa. Passa, então, né? Por se determinar o quanto você está aplicando de carga, né? O quanto você tem de poluente, no caso que é matéria orgânica, o nosso primeiro parâmetro de projeto, e o quanto cada lagoa pode receber, né? Então, depois basta você dividir quantos quilos está aplicando, né? Dividido por essa taxa aqui, que no caso eu estou dando para vocês a informação que é em função da temperatura, tá? É uma equação para isso, né? Mas tem alguns valores, né, que a gente já conhece. Por exemplo, regiões que trabalham muito bem, conseguem chegar até 350 kg de DBO por hectare dia, né? Aqui a nossa região trabalha entre 200, 240, 260, algumas 80, depende da região aqui. No estado também tem uma mescla boa de temperatura, né? E regiões mais frias pode ser até inviável, né? A área pode ser absurda. Se olhar, por exemplo, alguns países muito pequenos não vão ter lagoas. Chega lá na Escandinávia, por exemplo, não vai usar esse sistema, vai pensar em sistemas mais compactos, né? Porque é muito frio e aí não vai funcionar, né? Porque não vai ter área disponível. Ele funciona numa temperatura menor, mas enfim. Então, essa é a determinação da área da lagoa. Determinou a área, você basicamente tem sua lagoa pronta, né? Você já pode avaliar custo de escavação, qual é o custo da geomembrana, né? E aí você basicamente se tem área disponível, tem aquele terreno com aquela área disponível, né? No Mato Grosso do Sul a gente trabalha com até ali 10, 20 litros por segundo, né? Outras regiões também que tem área disponível. Não passa muito disso, tá? Cidades menores, né? Que é grande parte do país. Então as lagoas, por isso que elas são muito utilizadas, né? Agora, para valores maiores do que isso, né? Do que 10, 20, aí realmente já começa a complicar as lagoas, a área já não é mais adequada, aí você parte para o reator anaeróbio. Por isso que no Mato Grosso do Sul também começou a ampliar muito o reator anaeróbio, as cidades começaram a crescer muito, começa a ficar inviável as lagoas, tá? Mas ainda é a tecnologia que vão colocar mais utilizada, tá? Então, esse é o método de dimensionamento. Aí é o seguinte, né? Caso dê maior que 15 hectares, né? Vocês dividem a lagoa, porque senão fica muito grande, fica ruim de ter uma boa hidrodinâmica, uma boa distribuição desse efluente. Então, aqui vocês podem dividir a lagoa, né? Aí vai ser em paralelo, vai dividir a vazão também, tá? Não vai ser duas lagoas, mas não vai ser em série, não faria sentido, né? Tá? As alturas, né, as profundidades dessas lagoas, porque se você tem a área, falta a profundidade, você calcula depois o volume, vai ter o volume da lagoa, né? O volume de escavação e tal. Então, a profundidade é o seguinte, a ideia, né, tem sido adotar lagoas rasas, tá? Lagoas rasas porque lagoas profundas não vão melhorar muito a eficiência, o que importa aqui na remoção é a área, né? A relação com a área. Mas o ideal é trabalhar em torno de 1,5 m a 3, tá? Eu sugiro trabalhar com 1,5 m, 2 metros no máximo para a lagoa facultativa. Tá? E aí vocês vão fazer depois o quê? Fez o dimensionamento da lagoa, né? Fazer o cálculo do tempo de detenção, que é um outro parâmetro que a gente faz tipo um checklist.
para ver se ela funciona bem. Que é o seguinte, o TDAH, né, esse tempo de detenção tem que ficar entre 15 e 45 dias. Tá? Entre 15 e 45 dias. Tá? Então, se você tem a lagoa lá, né, vou voltar aqui na... Cadê aqui? Uma lagoa rapidinho. Vou mostrar aquela facultativa para não dar dúvida aí. Se vocês voltarem nela, aqui, né? Então você determinou uma área, ó, olha só, né? Você veio aqui, fez o cálculo lá L sobre LS, a carga que está aplicando pela carga que ela pode receber em função da temperatura, né? Aí você vai achar a área, certo? Dessa lagoa, né? A gente costuma usar uma relação, vou até por aqui, L sobre B, que é comprimento e largura, tá? Por aqui. Igual a 3, tá? Esse seria um número ideal. Tentar manter isso aqui ou maior. O que é L e B? Largura e comprimento. Então, para cada 1 metro na largura, você tem ela 3 em comprimento. Tá? Então, se você achou a área, e a área é L vezes B, se você tem essa relação que você quer que o L seja 3 vezes o B, né? Basta substituir na fórmula da área e você acha o seu comprimento e a sua largura. Bastante simples, né? Geometria aqui. E aí você, achando essa área, né? Lógico, às vezes você não consegue, fica muito longe de linha ela. Então você trabalha com 2,5, 1,5, mas sendo 1 é a pior situação, porque quanto maior for a relação, melhor é o fluxo da distribuição e aí você tem uma remoção maior, tá? Bom, tendo área, tendo largura e tendo comprimento, né? Aí você adota a profundidade, né? Que ela é adotada, tá? Então até por aqui, né? Ô, professor, eu vou adotar então vou adotar 1,5 sempre. Claro, porque é menor, né? Pode ser, sem problemas. Aí o que eu falei para vocês? Fazerem a checagem, o checklist do quê? Do TDAH, né? Do TDAH. Tempo de detenção hidráulico. Quanto que é esse tempo de detenção hidráulico? Então, o que vocês vão fazer, né? Lembra daquela forma? Vazão é igual volume sobre tempo? Esse tempo é o TDAH, tá? Vou por aqui, tempo TDAH, né? Então, o que essa fórmula diz, né? Que em função da vazão que chega, tá, de esgoto, né, você acabou de fazer o cálculo lá da vazão, 1 litro por segundo, não era? Em função da população. Então, tem essa vazão aqui, né? E você tem aqui uma área e uma altura. Área vezes altura é volume. Então, você tem uma vazão e tem um volume, né? Para achar o TDAH, basta pegar o volume e dividir pela vazão. Você acha o TDAH. O TDAH tem que ser aqui entre 15 e 45. Esse valor, que a sua lagoa está bem dimensionada facultativa, tá? Por quê? Significa que ela vai ficar o tempo necessário para que as bactérias promovam a depuração dessa matéria orgânica, certo? Então, você pode começar calculando pela área, determinar a profundidade e verificar o TDAH, né? Ou, né, não sintam-se obrigados a seguir essa lógica, vocês podem já adotar um TDAH mínimo de 15, determinar a profundidade e aí achar a área. E aí checar o quê? Aquele LS, que é aquela taxa máxima que ela pode receber. Então dá também para fazer ao contrário, não tem regra, né? As duas coisas. Você vai estar tendo que atender a área, a carga máxima pela carga que é permissível em função da temperatura e da região, né? E o TDAH, são esses dois parâmetros para a lagoa facultativa. Você pode começar de um dos dois lados, tá bom? Beleza, então, a gente falou da lagoa facultativa, né? Se tiver algum conceito aqui, alguma coisa que ficou, eu posso, né, falar com calma sobre isso. Agora eu vou migrar para essa segunda opção aqui, ó, lagoa anaeróbia, tá vendo? Que é o fato de colocar uma lagoa anaeróbia antes da facultativa, tá? É o fato de colocar ela antes, certo? Que é aquela que diminui a área, beleza? Então vamos lá. Lagoa. Então aqui, a lagoa facultativa, né? Então a gente termina aqui, certo? Tem algumas informações de inclinação, talude, borda. Depois vocês podem fazer esse material também, tá? É do livro do professor Marcos Vitor Pacheco, um resuminho, uma postilhinha aí, né? Bom, aqui é a lagoa anaeróbia, né? Então, eu não vou falar da lagoa facultativa de novo. Vocês sabem que o sistema australiano é a composição, né? Tá até aqui. É a composição dos dois, ó. Lagoa anaeróbia, mas lagoa facultativa. Esse é o sistema australiano, né? Porém,
né? Como a gente falou de lagoa facultativa, eu vou direto para a lagoa anaeróbia, tá? Aí depois eu vou explicar o que altera aqui na lagoa facultativa, acho que é importante eu só comentar, né? Então vamos lá, lagoa anaeróbia. O que essa lagoa anaeróbia vai ter aqui de diferente? Primeira coisa, TDAH. Enquanto a facultativa tinha 15 a 45 dias, aqui eu tenho 3 a 6 dias. Então ela é menor, ela realmente é menor, tá? Então isso já é considerável, né? Aí, ela tem uma fórmula semelhante, porque assim, ó, vocês viram que o TDAH é um parâmetro importante, TDAH, tempo de detenção hidráulico, é importante. É o tempo que o efluente fica naquela lagoa, em função do volume, ou né, que você colocou ali. Então, é um parâmetro, é um dimensionamento do volume da área, né, enfim. Então, aqui na lagoa, na anaeróbia, eu estou começando já com o TDAH, dando 3 e 6, certo? Então, você pode ir lá, né, usando a fórmula de vazão, volume sobre tempo, já colocar 3 dias e achar o volume da lagoa, né? Muito simples, é o que eu acabei de falar para vocês. Só que aí precisa fazer o quê? A verificação disso aqui. Que é o quê? Qual que é a carga máxima de DBO que eu consigo colocar agora, por quê? Por metro cúbico. A facultativa era por hectare, lembra? Por área. Essa aqui é por metro cúbico, por volume, né? Então, se você adota um TDAH e acha um volume, né? Basta você, né? Você põe o volume que você achou, põe o L, que é a sua carga lá, que está chegando nela. É a mesma carga que a gente acabou de calcular. 1 litro por segundo, por exemplo, vezes a DBO, né? E aí você acha o LV. Tá? O LV tem que ser quanto? 0,1 e 0,3. Então, uma lagoa anaeróbia, ela consegue tratar de 0,1 a 0,3 quilos de DBO por metro cúbico, por dia. Tá? Então, professor, se eu quiser fazer o mesmo método que o senhor fez lá anteriormente, pode? Pode. O que você vai fazer? O L é a carga, a gente acabou de ver lá, né? O LV você adota, aqui no caso você não tem um valor, não tem uma equação para a temperatura, já está pronto aqui. Entre 0,1 e 0,3 você pode adotar 0,2, por exemplo, né? Adota o LV, já vai sair com volume. E aí você verifica se ele dá o quê? De 3 a 6 dias. Tá? Se não der, você faz o ajuste, né? Até encaixar. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Só que tem uma diferença aqui, ó, importante. A lagoa anaeróbia, ela vai ter uma profundidade maior, entre 4 e 5 metros. É claro que a gente quer uma profundidade não tão grande, então vai trabalhar com 4 metros, né? Para não ter que escavar muito, é custoso escavar muito. Trabalha com 4 metros e vê se atende ao parâmetro ali de TDAH e de carga por metro cúbico, né? Atendeu, você trabalha com esse... Caso contrário, você tem que aumentar um pouco a profundidade para 4,5, 4, né? 4,50, ou até chegar, quem sabe, em 5, que é um pouquinho mais custoso, tá? Beleza? Então já deu o dimensionamento das duas aí para vocês. A ideia era ser rápido, né? Depois, se tiver, a gente pode voltar e tal, tratar na próxima aula, enfim, né? Mas para dar vários parâmetros e critérios para vocês numa única aula aí. Certo? Então, lagoas, vocês já viram aí, né? Ah, e aí é o seguinte, o que vai mudar, então, na lagoa facultativa aqui, né? Deixa eu... Aí, professor, eu vou calcular a lagoa facultativa do mesmo jeito que a outra? Não vai ficar do mesmo tamanho? Realmente. Se você usar o parâmetro TDAH, né? Ele vai dar o mesmo volume. Então, o que acontece aqui? Só vou deixar para vocês essa dica. Aqui, nesse caso, ela pode ficar menos tempo. Não precisa ser 15 a 45 dias. Mas, você pelo menos, tente usar essa equação aqui. Né? Usar esse critério aqui. Qual que é o L máximo que ela pode trabalhar. Tá? E aí pode fazer mais rasa e tal. Então, a carga aqui você pode trabalhar com a mesma, mas o TDAH pode ser menor. Tá? Porque vai acabar dando menor, porque o que acontece? Cadê a imagem? Um ponto que os alunos costumam errar muito é o seguinte, né? O que acontece? Aqui é aquela nossa carga, o nosso L, lembra? Que é o mesmo, ó. Deixa eu até pegar vermelho aqui para... Ó, LV, a carga tá entrando aqui, né? Ó, LV não, é o L, né? Vou até pôr a nomenclatura aqui para facilitar depois para vocês. Aqui é o L que tá chegando. Vazão vezes concentração, né? Só que aqui, ó, nessa transição, você não vai usar o mesmo L, porque a equação é a mesma, mas não vai ser o mesmo L, tá? Então aqui tem que ser um L novo, certo? Que é o que vai fazer ela ser menor, ter a área menor, né? Então um L novo. O que esse L novo é? Ele tem que prever aqui uma remoção, ó. Essa lagoa anaeróbia não vai remover a DBO?
Então, aqui você pode pôr com segurança uma DBO aí em remoção entre 50% e 60%. Tá? Então, você vai pegar esse L, né, vai multiplicar por 0,4, que é o que vai passar, 0,6 ficou retido, e tu vai ter um L novo aqui para essa lagoa facultativa. Então, a área vai ser menor. E o TDAH vai dar menor, né, 15, então, mas você não se preocupa com esse TDAH. Aí depois dá para prever, com o TDAH menor, qual vai ser a remoção. Mas o que acontece é o seguinte, mesmo ficando menor, ele remove a mesma coisa, às vezes até melhor, tá? E a área reduz, tá? Então isso já foi estudado, já é consolidado, não estou inventando nada aqui, tá bom? Tá? Então essa é um pouco da análise da relação entre lagoa facultativa e anaeróbia aí. Beleza. Acho que se tiver alguma coisa, por favor, gente, pode perguntar, pelo amor de Deus. Então lagoa, sistema simples, com grande área, pouca operação, quase nada. Para falar a verdade, não tem quase operação, é só limpar o terreno ali e tal, né? Lá não tem muito o que ser feito. Aí depois vamos para o reator anaeróbio, né? Que eu acho que é uma sequência, porque assim, ela é uma tecnologia que não tem custo energético, não tem que pôr aerador nem nada. E ela é mais compacta, né? Essa é a vantagem, tá? Então, o tempo está adiantado, eu vou tentar dar uma corrida, né? Eu vou direto ao ponto. Para dimensionamento com reator... Rafa, né? É o ASB aqui, tá? Reator anaeróbio, tá? De fluxo ascendente. Esse dimensionamento, né, ele tem dois métodos de cálculo. Método de cálculo. Ou pela carga orgânica, tá? Que de cara eu já vou dizer que não, para esgoto, se a gente pensar em esgoto, não é o mais adequado, tá? Porque a carga de esgoto é uma carga baixa, que não atende esses critérios aqui, depois vocês podem olhar com calma. Então, para esgoto de cara, eu já digo que não precisa usar carga orgânica. Para efluente industrial, de agroindústria, a gente trabalhou já com vinhaça, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul. E que mais? Com fécula eu trabalhei um pouco, mas não muito, não é muito a minha área. Mas com vinhaça a gente trabalhou com esse reator a uma temperatura alta, a gente tem um artigo bem legal na Desalination Water, depois posso passar, que é para produzir mais biogás com uma maior temperatura com esse tipo de tecnologia. E funciona muito bem, né? Aí lá você trabalha com COV, carga orgânica. Mas para esgoto, que é o projeto de dia a dia nosso, né? A gente trabalha muito ali com esgoto, a gente usa carga hidráulica, tá? E aí, sendo bem prático com vocês, né? Como achar esse volume, né? Essa fórmula aqui, ó, é vazão, volume e tempo, é a mesma coisa, né? Nada mais nada menos do que vazão, volume e tempo, né? E aí é o seguinte, o que a gente faz para trabalhar com esse reator, para dimensionar ele de uma forma bem prática, né? Então, a gente trabalha com essa questão, que a temperatura do líquido, né? Quanto maior for a temperatura, né? O TDAH pode ser menor, tá vendo? Ou seja, mais quente, o metabolismo das bactérias é maior, mais acelerado, eu posso deixar menos tempo no reator, ele é mais compacto, mais barato. Então, clima quente, ele é melhor, né? É menos custoso. Tá? Qual que é o valor que a gente trabalha? Não vou enrolar aqui. Basicamente, o TDAH que a gente trabalha médio, para vazão média, é de 8 horas. Tá? De 8 horas. Então, sendo bem pragmático com vocês, né? É claro que depois você pode ter todos os detalhamentos, né? Como é que vai ser o mangote, né? A distribuição lá em cima, os defletores, separador trifásico, área de decantação, lodo, tem um monte de coisa nele. Mas o custo dele bruto, né? O volume, basicamente é o quê? É essa fórmula, eu vou mostrar aqui. Vazão, volume, divide por TDAH, né? Aí vocês têm a vazão de vocês lá, pode ser 1 litro por segundo, certo? Que é a de projeto. É a vazão da população lá, tem que tratar de esgoto de uma cidade que tem 1 litro por segundo, uma população e tal. O volume vocês querem descobrir, né? Não sabe quanto é o volume. A conta aqui é que eu tô falando para vocês, para esgoto doméstico, pelo amor de Deus, né? Aqui no Mato Grosso do Sul também que a gente trabalha, essa que é a nossa região, né? Então você vai trabalhar lá com 8 horas, tá? Então o que acontece aqui, né? Você está pegando o volume que você quer descobrir, né? E pega a vazão, 1 litro por segundo, e multiplica pela quantidade de horas, né? Então, você tem que transformar aqui, ó, ou horas para segundos, ou segundos para horas, e aí você pode multiplicar, que vai dar o volume em litros, no caso, está em litros aqui, desse reator, tá? Então, esse é o básico do ASME, tá? É o primeiro passo. Aí, só vou comentar, né? Não vou detalhar tanto, mas assim,
o que é uma verificação que é muito importante, que não pode falhar, tá? É com relação à velocidade, certo? A velocidade. Então, se eu olhar aqui uma imagem do WASB, né? Deixa eu ver se eu pego uma imagem melhor aqui dele. Aqui, ó. Vamos usar essa aqui, ó. Né? Deixa eu ver. Essa aqui eu acho que é melhor. Então, o que acontece? Aí você achou o volume, certo? Do WASB, né? Esse volume aqui desse reator, tá bom? Achou ele lá, beleza? Bonitão. Já dá para estimar custo desse negócio. Vai ser de concreto armado, enfim, né? Tem material pré-fabricado, dependendo do tamanho, né? Aí você vai buscar o teu catálogo de fabricante aí. O que é possível fazer, né? Mas o que acontece, ó? Vocês estão vendo aqui que o esgoto vem aqui, ó, por cima, e ele vai descer aqui nessas mangueirinhas, tá vendo? E vai sair aqui e vai subir, né? Vai subir, tá? Então aqui, ó, o fluxo dele é subindo, certo? Vou até rabiscar bastante aqui, mas ele vai subir, tá? Mas vou apagar. Então, a hora que ele está subindo aqui, vocês concordam comigo que existe uma área aqui, né? Ó, uma área circular até, né? Aqui está subindo o esgoto, certo? Então, né? O esgoto, eu vou pôr uma única flecha aqui, ele sobe, certo? Lembra daquela equação? Deixa aqui, ó. Vazão é igual a área vezes velocidade. Então, vocês têm aqui, ó, a vazão do projeto, a área. Professor, mas qual que é a área? Se eu achei volume, tá? Então, vai pegar o volume e dividir por... A gente trabalha com o WASB em torno de 4 a 5 metros, tá? Já achou a área, né? Então, até a definição disso aqui vai passar por essa questão da velocidade. E aí, vocês podem calcular o que aqui, então? A velocidade, ó. Acho que vocês acharam a área, calculando o volume e determinando pela profundidade, né? Tem a vazão de projeto, né? Então, nada mais nada menos, passa dividindo vazão por área, acha a velocidade, certo? Então, olha lá. Qual é a velocidade? Vou vir aqui, ó, para vocês. Opa. A velocidade, aqui tá, né? Porque a velocidade é o seguinte, você vai ter vazão máxima, vazão de pico, né? Quando aquele momento que tá todo mundo produzindo esgoto na cidade, aí a vazão vai ser maior, vai dar uma velocidade maior, mas na vazão média, né, vai dar uma velocidade média. Então vai variar entre 0,5 e 1,5. Então o que você tem que fazer? Pegar a vazão média, ver se está dentro de 0,5, 0,7, e se a vazão máxima de pico não passa de 1,5. Se ficou, você tem uma boa área, você tem um volume, uma boa área, né, que está em função de adotar uma boa profundidade ali, tá? Então, esse é um parâmetro que você tem que checar. Por quê? Se isso aqui estiver muito alto, vai arrastar o lodo que está lá embaixo, no WASB, né? Vai jogar sólidos para tudo que é lado e não vai tratar. Então, a questão da velocidade é o nosso parâmetro de checagem. Trabalha bem por 8 horas na remoção de poluentes, mas a velocidade é importante. Aí vai uma análise geométrica ali, tá? Beleza? Tranquilo? Para encerrar, né? Aí eu vou também ser bem prático, né? Vou por os lodos ativados aqui. Os lodos ativados, vocês viram, tem um tanque de geração, tem um decantador. Não vai dar tempo de falar de tudo, né? Aqui é um dimensionamento que eu levo, só para você ter uma ideia, mais ou menos, para fazer passo a passo para os alunos, 3 aulas de 1h30, tá? Então, é muito tempo. Mas o que eu quero dar para vocês aqui informação? O primeiro passo, né? Que é achar a área, que eu acho que a área dá volume, né? Desculpa, vou passar o cálculo do volume para vocês. E aí você acha a área, enfim. E você tem um tanque de aeração, que é o grande compartimento ali, né? Depois o decantador é um pouco mais simples, depois a gente pode, numa outra ideia, falar um pouco mais sobre isso. Mas bom, o primeiro, o lodo ativado é aquela tecnologia aeróbia. Ela tem vários métodos de dimensionamento, né? Tem várias nuances. Ele é uma das tecnologias que é mais adaptada, tá? Dele surgiu o SBR, o MBR, o MBBR. É com membrana, é com leito fluido, leito móvel. Ele pode ser com batelados intermitente, enche, aera e para. Nós temos aqui em Campo Grande o ICES, que é uma tecnologia baseada um pouco... é baseada no lodo ativado, mas ela é um único tanque e tal. Mas então, eu gosto dessa fórmula aqui para começar, que é essa relação alimento-microorganismo, né? Então, o que é o seguinte? Essa relação AM, né, é a carga, lá, vazão vezes concentração. Aqui o S0 é a concentração, certo? Então, quanto eu estou colocando de carga é alimento. A DBO que eu coloco, a matéria orgânica, é alimento para quem? Para os micro-organismos.
tá? Que é SXAV, que aqui ele é... Vou colocar para ficar anotado para vocês bonitinho, né? Então, XAV, tá? Aqui é a carga, vazão vezes concentração, aqui é a relação AM, né? E aqui é o volume, tá? Então, o volume eu quero determinar, tá? O XAV são os sólidos suspensos voláteis no tanque de geração, SVTA, tá? Aqui é a carga, vazão, vezes concentração. Aqui o parâmetro é DBO, tá bom? Ah, eu esqueci de falar. Anota aí, pelo amor de Deus, ó, ponto importante. No WASB não é DBO, né? É DQO. Então, se forem usar a carga lá, é que eu não falei da carga, né? Eu fiz pela carga hidráulica só, por vazão, volume e tempo. Mas se forem trabalhar com carga orgânica em WASB, é DQO, não é DBO. Tá? Então, ponto para anotar aí. Então, aqui o cálculo é o seguinte, é carga aplicada pela concentração de sólidos voláteis no tanque de geração, né? E eu acho o volume, certo? Aí o que eu vou passar para vocês? Essa relação AM, gente, essa relação aqui AM, opa, deixa eu, para não ficar bagunçado aqui. A relação AM, ó, né? A experiência aqui, né, trabalha entre 0,2 e 0,6, tá? Eu passo um valor inicial para vocês, usa o 0,28. Um parâmetro de projeto bem usado, bem adequado, tá? Então você tem o 0,28 aqui, né? O SSDTA, você vai trabalhar ele com em torno ali de 2.400, 2.400 mais ou menos. Eu trabalho com 2.400, mas assim, ele vai variar, né? Ele vai variar de 2.400 até 3.000 alguma coisa, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na planilha rapidão, um pouco mais sobre ele, mas esse é o valor que a gente utiliza aí, baseado em projetos, 2.400, que é a quantidade de sólidos mais ou menos que tem mesmo, tá? Então, é esse valor aqui, né? A carga que é de você de projeto, a gente acabou de comentar, e o volume, tá? Então, uma forma bem simples aí para trabalhar. Deixa eu mostrar aqui uma planilha rapidão para vocês. Que aí eu já até mostro esse valor e fecho aqui com vocês. Pessoal, se tiver alguma pergunta agora, fiquem à vontade, enquanto estou pegando aqui. Vocês ficam à vontade aí para... Então, só para terminar, né? Eu já vou no load ativado, né? Só para já estar falando dele mesmo, depois eu falo dos outros, né? Então, assim, aqui o que eu faço? Tem uma planilha, né? Depois eu vou dar o zoom para... Bom, vou dar o zoom já, né? Deixa melhor. Vai dar tempo. Desculpa até pelo tempo, a gente já passou no tempo aí. Eu tenho a vazão, né? Ô, Fernando, calma. Você pode ir até 9, 9h30. Tá bem legal, pode continuar. Tá bom. Então, pegando o load ativado, né? Aquela é a forma para dimensionar. Vocês viram lá que eu basicamente estou dando lá. A equação, o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: quanto você põe de alimento e quanto tem de micro-organismo. Ou seja, quanto chega de matéria orgânica, DBO, vazão, carga, né? E quanto eu tenho disponível ali de sólidos, né? Que eu vou estar ali recirculando naquele meu load ativado, expliquei para vocês, que ele vai conseguir degradar a matéria orgânica. Aí eu tenho uma relação AM estabelecida, já conhecida, e aí o volume sai disso, né? O volume baseado nisso. Então, assim, eu fiz uma planilha aqui, né? Porque assim, que a gente utiliza, né? Vazão, né? Aí vai tendo aqui várias vazões, você pode depois aumentar isso. A DBO que chega, né? A carga, que já é a multiplicação, ó, vazão DBO, né? Aí aqui, o sólido suspenso volátil são lá 2.400, né? Ele vai variar entre 3.000 Desculpa, ele é 2.400. O que vai variar são sólidos suspensos, esses aqui são voláteis, esses aqui são suspensos, esse aqui tá errado, depois eu até vou apagar aqui, estou confundindo vocês. Agora que eu vi. Tá, esse valor aqui é 3.200 a 3.500, que é os sólidos suspensos no tanque de geração, os totais. Ele é em torno de 3.200, tá? Ele vai variar em 3.200, 3.500. Só que aí, os voláteis é o quê? 75% em média, tá? Então, se ele é 75%, né, é só multiplicar aqui. Então, de 3.200 como os totais, 75% disso dá 2.400, que é basicamente o XAV lá, né? Aí eu não comentei com vocês, né? Mas o lodo ativado, ele tem um decantador primário.
Então, o esgoto vem daquele preliminar, chega no decantador e lá remove um pouco de matéria orgânica. E depois vai entrar no tanque de geração. Então, para a gente mencionar o tanque de geração, você não vai usar aquela carga bruta lá, ó, 350. 1 litro por segundo vezes 350 vai dar 30 kg de DBO por dia. Você não vai usar esse valor, você vai usar o quê? Você vai remover em torno de 30%, ou seja, 0,70% vai passar, tá? Que já é um valor pré-estabelecido. Então, você tem a relação AM 0,28, né? E aqui eu acho aquele volume por aquela fórmula, tá? Então, o volume aqui dá 32 metros cúbicos, 63, 95, enfim, tem os volumes aqui usando essa formulazinha qualquer aqui, tá? O volume, qual que ele é, para essa relação AM, vazão, concentração, XAV. Tá? Tá aqui. Depois eu posso mandar também para vocês, né? E aí vocês também têm acesso aos equacionamentos ali, tá? Facilita bastante. E aí daqui, né? Eu não vou tratar hoje, eu acho que vai ser muito. Também cansa, eu acho, né? A gente falar disso, mas depois posso voltar, enfim. Eu faço um vídeo para vocês também, ou deixo a planilha, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, né? Mas aí você adotando profundidade, você acha a área, aquela relação volume-área e profundidade, né? A área de um tanque de geração é em torno de 4 metros, por isso que eu coloquei 4 metros, né? Aí aqui vem todo um cálculo de aerador, requisito de oxigênio, para a gente calcular o quanto vai de potência, tá? Aqui é um pouco mais complexo. Poderia depois entrar nisso aqui com vocês, né? Mas enfim, eu queria chegar primeiro nessa parte de área, volume com vocês, que eu acho que é o pré-projeto. Depois isso aqui é a compra de aeradores, né? São os detalhamentos, né? Mas esse aqui é o lodo ativado, então, primeiro, né? Então, esse aqui é o volume. Olha só, um volume lá de 1 litro por segundo, quanto que deu? 32 metros cúbicos, estão vendo? Ó, 1 litro por segundo, 32 metros cúbicos, né? Eu vou olhar aqui com vocês, por exemplo, se for o ASB, ó. Tá? Então, o ASB, né? A mesma vazão de 1 litro por segundo, o TDAH de 8 horas, o volume dá lá 28,80, né? Pô, né? Ele deu menor, né? E dá alto, tá vendo? Tá? Esse TDAH aqui dá até para mexer nele depois. Eu até vou ver se eu mexi. Dá para chegar com TDAH de 7,7 horas, dá para chegar em 28 também. Então, o ASB e o lodo ativado fica no mesmo volume lá, são compactos. Porém, aqui eu tenho gasto de energia, mas remove nutrientes, né? Mais eficiente. Aqui não vou remover, eu preciso de um complemento. Então, ele se torna maior como um todo, tá? Se eu for ter o complemento, né? Aqui, ó, um reator de 1 litro por segundo, com 8 horas, com esse volume, né? E dividindo ali a área por 4 metros, né? Tá vendo? Dividido por 4, dá essa área. E ó, a velocidade lá, quanto fica? Ó, 0,5. Lembra que era entre 0,5 e 1,5? Então, a média fica adequada, tá? Então, ele vai funcionar bem, né? É claro, né? Pensa lá para 10, 20 litros por segundo, enfim, tá? Aqui, aí que são planilhas bem, assim, não quero deixar chato o assunto, aí dá para complicar bastante, né? Mas aqui é o cálculo da lagoa facultativa, né? Então, a mesma coisa, 1 litro por segundo, uma temperatura de 20, você pode mudar a temperatura, DBO, qual que é a carga, né? A carga, pela carga que ele pode receber, dá uma área aqui em hectares, 0,15, 0,30, 0,45, mas o que? Hectares, né? Vezes 10 mil metros. Então, ó, deu 1.500 metros quadrados aqui. Lá era quanto? 28, 30 metros quadrados. Então, de cara, você vê que a área é, né, afetada, tá? Então, aqui eu vou fazendo cálculo, mexendo com TDAHs, reduzindo, eu faço uma série de contas aqui, né? E aí vou desenvolvendo, né? Depois posso falar mais, ou, enfim, deixar com vocês, vocês podem analisar também a planilha, fiquem à vontade, né? Mas só para vocês terem uma ideia um pouco de valores, eu olhando com essas vazões, né? Aí aqui, eu tenho uma parte aqui, para vocês terem noção um pouco de população, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 1 litro por segundo, eu estou usando lá, não sei porque está um pouco lento, acho que eu estou usando lá uma geração de esgoto de 150 litros por habitante dia, tá? Então, isso pode ser discutido, né? É só um valor de referência. Então, 1 litro por segundo, né, que a gente está dimensionando, é para mais ou menos aí 580 pessoas, tá? Então, se a gente pegar valores aqui de 10 litros por segundo, por exemplo, né? Nessa geração de esgoto aí, não dava ter ido lá, é só olhar aqui.
Cadê a população aqui, ó? Então, 10 litros por segundo vai dar 5 mil habitantes, né? 20 aí vai dar quase 12 mil habitantes. 40 litros por segundo vai dar ali, 40 litros por segundo vai dar aqui algo em torno de 22 mil habitantes, 23 mil habitantes, tá? Então, vocês terem um pouco das ideias aí de tamanho, tá? Então, assim, né, Julia, acho que foi uma ideia para vocês pensarem em critérios, parâmetros de projetos. Estão vendo que para calcular áreas e volumes, eu vou verificar TDAHs, vou verificar cargas aplicadas, vou verificar o quanto eu posso aplicar por cada metro, por cada volume, né? Então, basicamente, essa é a ideia, né? Com isso já dá para dimensionar, né, ter uma ideia de volume, de área, consegue, com isso, já orçar, né, uma grande parte da sua estação, né? E fazer, né, essa relação. Pô, será que dá para pôr uma lagoa ou um reator WASB, né? Então, por exemplo, aqui nessa apresentação, aqui só para mostrar algumas fotos, isso aqui é o nosso Mato Grosso do Sul. O que o nosso modelo está sendo hoje, né? Ou trabalhar com lagoas, por exemplo, né? Essa aqui, acho que é Hidrolândia, se não me engano. Então, lagoa anaeróbia, lagoa facultativa, tá? Então, essa tem sido, né, uma alternativa aí, tá? Mas a gente começa a faltar área, algumas vazões muito altas já, né? Cidades maiores e tal, e a gente está levando rede coletora de esgoto, a ideia é a gente tentar universalizar aí nos próximos anos, né? Então as lagoas, embora elas vão continuar existindo e serão muito aplicadas, esse modelinho aqui, né? Que é o reator anaeróbio aqui, ó, circular, tá vendo? Parecido com aquela imagem lá que ele tem um fundo ali, depois ele abre, né? Tem uma área maior. E aí ele precisa de um complemento, que basicamente é o filtro percolador, que eu mostrei para vocês, e depois um decantador para fazer a remoção final. Então é uma ET mais compacta, né, e uma ET aqui, né, com uma área um pouco maior. Então vocês viram basicamente os métodos de cálculo, de dimensionamento, e conseguem prever. Será que eu tenho área, né, no município de Hidrolândia para construir uma lagoa? Tem, não tem. Então vai ter que partir para um reator WASB. Então esses cálculos que eu fiz com vocês são as primeiras análises, são as análises que os estagiários vão fazer, que vão, né, dali partir para um cálculo mais rebuscado, depois vem a parte de população e tal, mas acho que já dá para ter uma grande primeira ideia aí dessas tecnologias. Sim, já deu para ampliar horizontes aqui, então, o que comparar, né? Bem legal. Aí tem muito detalhe que você falou que eu também não sei. Você que está trabalhando com projeto, aquele da DQO, no WASB, a carga orgânica, esses valores, né, 2.400 para sólidos voláteis, muito legal trazer esses valores até para mim. É bom para eu passar para eles mesmo, e não são valores usuais, né? Eu não projeto essas coisas, eu pego mesmo isso da literatura, mas de literatura sempre vem com faixas, né? E aí você trouxe valores que a gente usa mais, então isso é muito bacana, ver que dá certo os negócios. Pessoal, vocês têm perguntas? Façam perguntas. Tudo isso que ele falou vai cair na prova, tá? Só para avisar. Eu vou mandar vocês mencionarem. Vamos verificar tempo de detenção hidráulica. Acho que a aula passada a gente viu carga orgânica, carga, né? Carga orgânica, concentração, quando tem carga, como que chega em concentração, quando tem concentração, como que chega em carga. A gente trabalha um pouquinho esses cálculos. E isso é fundamental, eu acho, sabe? É fundamental, porque você pega uma tecnologia nova, ela vai ser baseada nesses conceitos. E, né, você vai trabalhar com tratamento de esgoto, com tecnologia, vai projetar, né? Basicamente tem que ter esse conhecimento de carga, de concentração, de vazão, de volume, de TDAH, de área. Então, essas equações têm que estar mesmo, a gente diz, né, no sangue do engenheiro, porque elas vai usar direto, né? Então, tem que saber. Sabe o que eu ia te falar? Dos wetlands, quem que está tentando executar, né, esses projetos para esgoto? Hoje no Brasil, o nosso grande mestre aí em projetos e execução é o Platzer, né? É a Rotária, né? A Rotária fez um trabalho nos últimos anos em Santa Catarina, onde ele realmente conseguiu implementar o wetlands no Brasil, sabe? Se eu puder te dar uma estimativa aí, acho que deve ter colocado alguma coisa em torno de 100 a 200 wetlands no Brasil, né?
eu acho pouco, eu acho que deve ser até frustrante. Uma ET mesmo, né? Como uma ET, como uma estação, né? A gente fez muito sistema aqui domiciliar, né? Muito assim, nós temos uns 10 cases aí, mais ou menos, domiciliares, e temos agora um grande pilotinho, assim, pilotinho é um piloto razoável na ET Los Angeles, né? Mas eu acho que também tem um potencial muito grande, né? Disso aqui, ó, vou até mostrar aqui para você. Transformar esse leito de secagem onde vai o lodo, né? E já é basicamente aqui um leito, ó, basta preencher ele. E isso aqui virar um wetland para lodo. Eu acho que talvez essa aqui vai ser a grande sacada. Porque aí você pode dispor lodo aqui por mais de 10 anos. E eu acho que aí tem uma questão muito... Porque hoje o que a Sanesul faz? Todo dia tira lodo disso aqui e manda para aterro. Enche os aterros de lodo, né? E a aplicação no solo precisa passar por um tratamento. Então, aqui eu acho que transformar isso aqui num wetland, um leito, e ele vai receber, vai aportar esse lodo por 10 anos ali. Você vai ter uma camada de 1 metro para ele poder crescer a cada um ano 10 centímetros. E aí você vai ter lá no final de 10 anos um grande composto, porque você tinha a planta que morreu, foi ali, né? Entrando em contato com aquela matéria orgânica, ela foi ali mineralizando, etc. Você criou um grande composto. Acho que pode ser que venha um potencial muito grande aí, né? Esse da Los Angeles, da ET Los Angeles, o que é que tem lá, nesse projeto piloto? Então, esse projeto piloto nosso é o seguinte, aqui tem bom, aqui vocês estão vendo o reator WASB, né? A ET Los Angeles, ela é um reator WASB, são 10 unidades de reator WASB. E a questão é que o WASB precisa de pós-tratamento, né? Aqui, o que a Sanesul usa? Esse modelo filtro percolador e decantador, ele é bem compacto, né? Mas ele não é tão eficiente quanto o wetland, esse filtro percolador, né? Ele faz só uma remoção mais ou menos Ele remove nutriente muito bem, mas o foco dele é sólidos ali, tá? Então a ideia aqui é a construção de uma unidade de wetland, né? Então ir para um wetland, né? Aí estudar, né? Ser o mais compacto possível. Para seguir do WASB direto para ele? Isso, do WASB para o wetland. Até porque lá na Los Angeles chega esgoto, mas também está chegando o quê? Lixiviado, aterro que é na frente. Então a carga de nutrientes aqui é maior e tal. Então precisa desse pós-tratamento. Fernando, eu tenho uma pergunta. Na verdade, você já meio que respondeu, né? A exemplo ali da lagoa de estabilização, né? O wetlands, ele tem uma das poucas desvantagens, ao meu ver, que é a área, né? A dimensão da área, que é ampla, né? E, assim, eu estava lendo uma matéria que ela não é tão utilizada em alguns países da Europa por conta disso daí, né? Você acha que, no nosso caso, área no Brasil, eu sei que não é um problema, pelo menos longe dos grandes centros, que é a maior parte do território, né? Você acha que a gente está perdendo tempo nesse sentido aí, de estar implantando mais no Brasil essa tecnologia? Para mim, parece tão simples e o custo tão baixo, e que pode melhorar a vida de muita gente. Olha, assim, ó, o que eu acho? Um ponto. Primeiro, eu acho que o WASB como primário e secundário ali, como primeira opção, eu acho que ela é fantástica, ainda mais para o Brasil. Eu acho que a gente perde enquanto não usa o WASB, porque ele não gasta energia, ele gera energia. Essa energia que poderia ser utilizada para a própria estação, né? Nem sempre essa energia vai ser utilizada para uma cidade, mas o pouco que você gera aqui, você aproveitar essa energia, né? Só que ele precisa de complementos. Hoje o filtro percolador e decantador tem sido utilizado, ok, é um modelo, está funcionando? Ótimo, beleza, né? Mas eu acho que tem que ter outras opções, né? Então eu acho que a opção do wetland como uma segunda opção ao filtro percolador, ela pode ser interessante. Se for horizontal, é uma área muito grande, então tem que ser o vertical, né? Tem que ser o vertical. Então a energia que eu gasto aqui rotacionando esse trem, eu poderia ter para só bombear esgoto para o leito vertical. E tem um vertical aqui, que seria mais ou menos desse tamanho aqui também, tá? É um pouco maior, mas ele remove muito melhor poluentes como nitrogênio, vai reter fósforo por um tempo ali. Então ele é mais eficiente que esse filtro percolador. Esse filtro percolador não é tão eficiente quanto isso. Tanto que ele precisa de um decantador, estão vendo? Ó? O wetland não teria decantador, seria só o wetland, né? Uma questão é o seguinte aí, né? Por que não usa? Porque esse filtro não vai entupir? Tem muito medo
Por N motivos, criou-se a ideia que o Atlas vai entupir. Né? Mas isso é besteira, isso é projeto mal feito. Né? É porque aqui a granulometria é muito grande, então não entope. O Atlas é um pouco mais fino, porque ele filtra, mas ele tem as plantas. As plantas é um mecanismo de que o vento bate e a raiz vai empurrando aqui lá embaixo e vai criando sempre, criando essas aberturas e o esgoto vai passando. É como se fosse uma pá instalada lá que você estivesse mexendo nela e abrindo os caminhos para não entupir. Então a planta tem essa função. Tem a biomassa do Wetland, você poderia usar essa biomassa para a produção de alguma... Né, enfim, você tem biomassa. Biomassa você pode destinar para algum tipo de uso, que não tem o percolador. Né? Então teria que pensar que a estação não é um lugar só para dispor resíduo. Né, que hoje em dia é como se fosse isso, mas ela pode produzir resíduo. Teria um efluente de melhor qualidade. Então, se eu tivesse uma legislação também um pouco mais ferrenha, né? Por exemplo, você vai na Dinamarca, lá, onde é um lugar que eu podia acompanhar mais no nível de Europa. Lá tem mais de 1000 wetlands, né? Eles não usam só para esgoto, mas usam para drenagem também. Eles se preocupam com água de drenagem, muito. É mais usado para drenagem do que para esgoto, né? E aí sim, aí é uma área maior, mas enfim, eles se preocupam muito com a qualidade do ambiente. Eles moram numa ilha que tem 5 milhões de pessoas, né? Ao em volta é mar. Se você jogar esgoto lá, você acabou com toda a fauna ali que você tem, você acabou com a biota, você matou o país, né? E eles usam água subterrânea, então não pode percolar nada poluído, porque a água é de qualidade deles. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Aqui no Brasil, tem uma falsa sensação de que, eu posso poluir uma área, que outra não. Então, a legislação é branda com relação a outros poluentes, que em outros países não é. Então, precisa dos pós-tratamentos. Aqui, às vezes, eu tenho só o ASB, sem pós-tratamento, né? Então, outra coisa, beleza, a área, né, que estavam comentando. Essa lagoa aqui, né? Tá aqui, ó. A área da lagoa sempre é maior que a do wetland. Por que não pôr, então, um wetland? Ele não é nem tão compacto quanto os outros, contra o lodo ativado, ok? Mas aqui eu tenho área. Né? Mas por que ocupar tanto dessa área? Não poderia produzir aqui ou usar para tratar mais esgoto, né? Produzindo biomassa? O wetland é uma opção muito boa, porque ele fica entre um sistema, ele não é nem tão compacto quanto um lodo ativado, um ASB, porém ele não é tão grande quanto uma lagoa, ele fica no meio termo. Né? E me chama a atenção por que uma tecnologia que está no meio termo, né, que não é nem tão grande, nem tão pequeno, não gasta tanta energia, nem não gasta nada, né, ele fica no... E é um sistema natural que você muda a cara da ET, a ET parece um... Né, eu poderia mostrar fotos... Paisagem, né? Uma paisagem. E a biomassa, né? A biomassa que você tem, a qualidade do efluente, né? Mas é isso, assim, eu acho também que ele serve para algumas situações. Tem situação que ele não vai servir, né? Você pensar numa área extremamente urbanizada, né? Você não tem todo mundo jogando esgoto num corpo receptor muito pequeno. Para mim tem que ser lá lodo ativado, né? Lodo ativado porque tem que entregar aquele efluente com oxigênio maravilhoso, né? E aí qual a solução, talvez? O lodo que gera lá e tem que descartar, você pode dispor num étano, que eu estou dando essa opção também, né? Que é, em vez de jogar nesse leito de secagem aqui, ó, que ele vira nada, vira uma terra e vai para o aterro, enche o aterro. Eu não tenho aterro no país, né? Então usa o lodo para produzir um composto, gasta um pouquinho mais de área aqui, mas gera, né? O problema é que as companhias estão muito preocupadas em só universalizar e não estão olhando a operação, não estão olhando manutenção, não estão olhando isso aqui como uma opção para gerar recursos, né? Então, mas isso é papel nosso, né? A gente está aqui na academia, a gente vai lá devagarzinho, vocês vão trazer essas novas ideias em planos municipais, em projetos. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que leva tempo, né? O Atlas não estava normatizado, vai começar a entrar aqui agora a nível domiciliar, talvez com o tempo entra a nível de grandes estações. Então, as coisas poderiam ser mais rápidas, concordo. Mas o importante é estar aqui falando, debatendo, discutindo, fazendo cálculo, mostrando quando funciona, quando não funciona, né? E essas perguntas são ótimas. Mais perguntas? Orlando, Pietra, Ricardo. Verdade. Depois vocês podem enviar a pergunta também, pessoal, tá? Deixar meu e-mail aí, é uma aula, né? Então não fiz um slide, não dei uma palestra, né? Não... Quis fazer uma coisa mais informal, conversar. Meu e-mail é bem simples, tá? É fernando@ucdb.br. Então, se quiser mandar pergunta lá depois, trocar ideia, eu sou... Só tem você de Fernando lá. Exato, né? Eu entrei, né, faz o quê? 7, 8 anos e consegui colocar a Fernanda.cdb.
Se eu tivesse colocado o meu, criado o meu próprio, também ia ser Marjolie, eu sou a única. É, mais fácil. Eles que criam o meu e-mail, aí ficou Marjolie Shinzato. Aí tá bom, sou a única. Ô, Fernando, já prepara aí para você me mandar esse slide aí com essas fotos, que são muito bacanas. Eu não tenho essas fotos. Nossa, Mar, essa aqui, desculpa, eu vou ser inconveniente com você, mas aí não é culpa minha. Essas fotos são da Sanesul. Não pode. Assim, eles pediram para eu não compartilhar, mas eu tenho certeza absoluta que se você pedir para eles, aí eles vão te mandar, mas aí eu não consigo... Tá. Por questão de ética, né? Já que pediram para não mandar, né? Eu sei que você vai usar com cunho acadêmico, gostaria de enviar logo, né? Mas só para não... Só para dizer que assim... Me passa contato de quem que eu tenho que pedir direito. Isso. Né? Então, eu vou te ajeitar então esse link. Eu falo, Renato, qualquer coisa eu falo, Renato, eu posso passar, se ele liberando também já. Tá? Só porque é público, sabe como é, né? Então. Não, tudo bem. Tá, mas eu realmente só consegui porque o Renato, eu pedi para ele, senão ele não ia me passar, né? Tá. Chorei as pitangas lá. E aqueles os PDFs que tem os cálculos todos, você me manda. Não, tranquilo. E a planilha, se você puder, manda também, que eu já vou passar para eles. Vou mandar os apostilinhas. Até esse que eu não falei, mas eu mando para vocês, que é um pouco sobre falando um pouquinho, né, um grau descritivo de projeto executivo, o que precisa ter num projeto, né, as informações são importantes aí, então é bom para eles terem normas, legal, tá, eu mando isso para você também. Tá, e a planilha, esses PDFs, eu acho que pode mandar aquela apresentação que você mostrou também, aquela lá, que você falou que é do Marcos, né, do Sperling. Tá, mando, aquela mando. Tranquilo, acho que o Marcos não tem problema. Aí aquele eu também passo para eles. Aí fica de registro da aula de hoje para eles também, porque eu sempre mando material. Sem dúvida. O que mais, pessoal? Boas perguntas, hein, viu? Então, de parabéns ao seu time. Tranquilo, bacana demais. Parabéns aí, foi top. Valeu, obrigadão, cara. Estamos às ordens de vocês, aí, sempre que precisar. Eu só depois, para ver essa demanda, quando você falou de carga hídrica, relacionado ao volume hídrico, no caso, é tipo um frigorífico, no caso, que tem uma demanda grande de água, seria essa carga hídrica, só essa questão. No cálculo de vazão não vai fazer interferência nenhuma, a demanda vai ser relacionada não a disponibilidade de água, mas sim o que vai tratar, demanda bioquímica, no caso, isso? Assim, vamos lá. Quando eu falo em demanda, né, é o quanto ele precisa, né? Então, assim, o frigorífico demanda muita água, tem uma demanda hídrica muito grande. E aí ele tem uma geração de efluentes também muito grande. Nem sempre tudo que você demandou, você gera. Então, às vezes há um delay aí, uma diminuição do consumo em relação ao que é produzido de esgoto. Por exemplo, no urbano a gente fala que você consome lá 200, 250 litros e você vai ter 80% retornando como esgoto. Então, um frigorífico tem uma demanda hídrica, uma necessidade de abastecimento de água, né? A gente usa esse termo abastecimento, e gera esgoto. Aí o cálculo da carga, por exemplo, né? Já vamos puxando os assuntos. É a vazão gerada do esgoto, não é a demanda, é a vazão gerada, vezes a concentração do poluente. Como é um efluente agroindustrial, aquela DBO de 350 lá não vai funcionar. Essa é para esgoto, né? E aí, tem que ver onde ele vai lançar e vai dispor esse efluente. Se for no corpo receptor, tem que ver essa relação, né? Qual tecnologia consegue entregar um efluente com uma qualidade adequada para aquele corpo receptor? Aí tem um estudo de autodepuração e tal. Aí já é parte de... Né? Se você pensar numa companhia de saneamento, como que se trabalha, né? Você tem a equipe de projeto de engenharia, que faz o projeto, mas ela só faz depois que a turma do licenciamento ambiental, o meio ambiente, fala, lá vai ter que ser uma estação assim, porque o estudo de autodepuração determinou que o adequado é tal coisa, né? Aí a equipe de projeto entra para fazer projeto, vai peça gráfica, vai parte de estrutura, orçamento, dimensionamento, que a gente viu hoje, né? Então, tem essa questão do recurso hídrico, o pessoal de meio ambiente avaliando, né, se tem uma área para dispor aquele efluente. Às vezes pode ser solo também. Por exemplo, a OCDB dispõe no solo.
Aí tem uma legislação específica para dispor no solo. Eu, particularmente, sou fã de dispor no solo. Eu acho que um efluente tratado, né, disposto no solo, o solo tem uma capacidade de autodepuração muito maior do que o corpo receptor. É claro que demanda uma área muito grande do solo, né? Não é a mesmo volume de água de um rio, de um corpo receptor. Mas, quando possível, eu acho que deveria existir um incentivo a dispor no solo, e não em qualquer corpo receptor pequenininho ainda. Mais com relação ao corpo receptor, então. Que nem até a ET que encaminha aí para o Ayanduí, a gente vê que essa classificação do rio nem parece que ele está bem mal classificado, parece, assim. Que ele está lá no norte. E você ele vê já que... foi 2 um dia, né? Ali já foi 2. Hoje é 4, né? A qualidade da Itá é um Tietê, não existe isso. Então, ele está com a qualidade lá em cima muito boa. Aí você pega lá desde a UCDB, excelente lá em cima, vem piorando por causa de alguma indústria ali perto, mas você não vê quase nada em Campo Grande. Mas quando chega lá na ET, lá embaixo, ele está com 4. Como? Né? O segredo está óbvio. Uma depuração grande, você vê bastante pedra, e isso aí, às vezes a gente olhando assim, com tantos peixes, ele ser tão mal classificado, a gente vê bem o interesse mais político do que realmente de um tratamento eficaz para a gente. O que acontece hoje, né? A companhia, às vezes, dentro de um órgão ali, consegue piorar a classe do rio. Não deveria ter uma melhoria constante, né? Cada tantos anos melhorar, né? E ao contrário, a gente vê que eles acabam mudando a classe para não atender aquele trecho, né? É uma pena, assim. Eu sou bastante. Porque acontece, quanto mais é brando, pior para a gente trabalhar, né? Quanto mais fosse rigoroso, isso com melhor qualidade, né? Vamos ver se agora, né? Eu estou esperançoso aí que com essa junção do saneamento dentro da Agência Nacional de Águas e a Águas, né, o recurso hídrico controla essa questão de enquadramento e tal, começa a existir uma cobrança por uma melhoria da qualidade dos rios no Brasil, que aí passa por estações mais eficientes, né? Porque hoje a ANA tem isso detalhado. Quantos quilômetros de trecho de rio estão na classe especial, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Então, ela sabe, né, que agora as companhias têm que fazer contratos, né, e as agências reguladoras têm que fiscalizar, tendo esse olhar de melhoria da qualidade dos corpos receptores. Então, pode ser que isso melhore para a gente algumas coisas aí também. Olhando assim, esse aspecto assim, você vê que por ser acionista, ele quer lucro, né? Eles entregam uma coisa muito ruim lá. Você vê aquela espuma, vê o lançamento que é muito ruim lá no final, mas agora com essa legislação nova, né, eles têm que se adequar, até eu acho que nesse ano, né, que ele tem que dar uma melhoria no final do ano e ter um tratamento mais eficaz ali. Eu olho diferente, eu olho assim, eu acho que se a gente deixa a coisa rolar, a empresa privada vai deixando, ela não vai melhorar por melhorar, tá? Você vai começar a trabalhar na engenharia, o teu cliente, ele quer o que é o mais barato que eu tenho para poder licenciar meu processo produtivo, ou minha estação. O cliente é assim, o olhar dele é que isso, a gente tem que ter claro isso, tá? O cliente sempre acha que a área ambiental, o licenciamento, é um perrengue, né? Ele não pensa que ali é uma possibilidade de ter uma eficiência no processo, gerar menos resíduos. Se a gente pensar assim, a gente falha, tem que conhecer o nosso cliente, né? E de forma geral, o brasileiro, né, o cliente, ele entende que, olha, lei ambiental só é atraso. Então, a gente tem que mostrar isso. Falar assim, olha, não é atraso, né? Está pensando numa melhoria do ambiente e tal. Não vou entrar agora no mérito de justificar. Você sabe melhor do que eu como justificar a importância do ambiente com qualidade. Esse exemplo que você colocou... O que eu vejo hoje? Eu vejo muito empreendedor, o que ele faz? Ele fala assim, tem que fazer isso? Não vou fazer. Deixa o órgão ambiental vir atrás de mim. Depois eu pago essa multa e eu resolvo. Então, a gente conhecer essa mentalidade, ela é importante para que a gente consiga, poxa, o que a gente precisa mudar, então, na cabeça das pessoas, né? Isso passa por educação ambiental, sanitária, mas esse é o fato, né? Eu estou dando o fato, que eu vejo, que eu sinto. Então, a companhia eu vejo assim também, ela usa da estratégia dela de ter uma ET mais simples possível, né? Eu não vou discutir se isso está errado ou não, porque acho que é óbvio, né? O fato é que se não existe uma regulação ferrenha que cobre, vai lá e multa o cara, ó, 1 milhão por ano, enquanto você não, por dia, se você não... E aquilo ser cobrado e tal, você vai perder o seu contrato, eu acho que aí sim, acho que aí a coisa anda. Então precisa de um alinhamento da agência reguladora, o município, a gente cobrando. Uma coisa que eu brigo, né? Eu tento entrar, tento falar, cadê o conselho de saneamento dessa cidade? Né? É um conchavo, eu tento lá e gritar alguma coisa e não consigo. Então assim, a gente precisa cobrar também, precisa cobrar a agência reguladora, precisa cobrar
do município, né? Porque a concessão vai levando mesmo, né? E público ou privado, né? Fernando, Todo mundo quer pagar o mínimo possível. Pode falar. eu concordando contigo aí, eu acho que a solução mesmo é ter um aperto nessa fiscalização, né? Porque ninguém acorda assim e fala, vou ser sustentável. Nenhuma empresa, igual você falou, o cara quer acelerar o processo produtivo dele, né? Então, acho que o que está faltando mesmo é a fiscalização. Eu vejo o PGRS, uma lei no papel maravilhosa, mas na prática a gente não está vendo funcionar, né? Até o licenciamento mesmo, que devia ser o primordial. Esses dias eu estava conversando com o dono de um lava-jato, ele tem há 10 anos o lava-jato. Eu falei, e a sua questão do licenciamento, como é que está aí? Ele licencia quê? Ou seja, nenhum fiscal foi lá até hoje, porque ele não sabe, ele não faz ideia do que é, entendeu? Então, essa questão da fiscalização ainda é um déficit nosso, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que discutir isso, falar disso, porque isso é a realidade, né? Então, e é papel nosso também tentar mudar isso, essa percepção do negócio, né? Se você pensar, de onde que nasceu esse conceito de economia verde e tal? Nasceu nas indústrias, porque estava ficando muito caro eu ter que captar mais água, então pensei em reusar a água, né? Então nasceu de uma questão econômica. Eu acho que sempre é o bolso o primeiro ponto. Então você atende primeiro a parte econômica, resolve, dá uma situação que, uma alternativa, uma solução econômica, e aí você vai incorporando as outras questões. Geralmente, aí é uma coisa que casa muito. A situação mais econômica ela é ambientalmente mais adequada. Eles casam muito bem, né? Então, você reusar a água é deixar de comprar uma água cara, né? A água da rede. Aí você o quê? Tratar esgoto. E se tratando de esgoto, você pode reusar, você está constantemente deixando de lançar poluente. Então, isso nasceu lá atrás e foi nessa toada, na indústria, né? Primeiro olhando o econômico. Então, por exemplo, água muito barata, a gente tem que brigar. Água muito barata nunca vai ter reuso. Quanto mais é barato a água, todo mundo quer uma água barata. É bonito falar água barata, né? Água de graça. Mas não vai ter reuso, porque para ter reuso tem que ter uma água que é custosa. Né? Você não tem mais água disponível. Já pensaram nisso? Então, tem algumas questões que a gente às vezes não põe no papel, né? A discussão é grande, gente. A gente poderia ficar... Eu gosto muito disso, feliz de estar aqui falando com vocês sobre isso. Só que assim, a gente tem que estar discutindo os fatos. Os fatos são esses aí, né? São complexos, são difíceis, né? Mais, pessoal, alguém? Ou podemos liberar Fernando? Me aceita lá no Instagram, Fernando, te adicionei. Beleza. Não, pode ir lá, adiciona Instagram, Facebook, fica à vontade. Eu sou super acessível a essas questões. Às vezes eu não demoro para responder, mas pode me aceitar, mandar lá o convite, que é legal trocar ideia, né? Acho que é importante isso. Acho que é isso, Fernando. Obrigadão pelo convite. Próxima vez, qualquer outro conteúdo também que eu puder ajudar, estou à disposição. Essas trocas são muito importantes, né? Acho que as nossas universidades têm que estar trabalhando em conjunto aí. A gente tem muita gente boa, só que não está no mesmo lugar, né? Não está no mesmo CNPJ. Então a gente precisa fazer essas trocas, né? Então a Margem já está lá numa banca nossa, dando maior contribuição num trabalho muito bom e deu uma cara nova, uma cara fantástica para o trabalho da Mariane, né? Então acho que é isso aí. Esse é um caminho para a gente ter uma cidade melhor, sem dúvida. Então é isso. Vamos embora, Valeu. descansar. Tchau, Fernando. Eu agradeço. Valeu. Obrigado. Vou até parar aqui a gravação só para não perder, porque se eu não paro, eu perco a gravação.